20h18 é o segundo tempo do Futebol Globo CBN, mas com um jogo na íntegra. Tem no mínimo mais 90 minutos depois de Ponte Preta 1, Náutico também 1. Agora a gente vira a chave, a gente troca o chip para Brusque e Guarani. Jogo que interessa muito a Macaca, lógico, se o Brusque vencer, a Ponte Preta já sobe de divisão, mas o Guarani, se vencer, vai para a liderança. Não vai, porque a Ponte empatou. Guarani, se vencer, fica próximo do acesso, iria para a liderança se a Ponte tivesse perdido o jogo, né? E a gente vai destacar essa partida com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabi Castro, reportagens de Adriana Almeida. E dentro do estúdio da CBN Campinas, trazendo todo esse sonsaço para você, ouvinte do Futebol Globo CBN, Marcelo Abreu. É hora de destacar os times aqui no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Brusque, Guarani. E a gente vai para o primeiro destaque do Bugre para a partida de daqui a pouco no estádio Augusto Bauer em Brusque. Olá, boa noite, bem-vinda Adriana Almeida. Oi, Guarizo, forte abraço para você e também para os ouvintes da CBN. O Guarani, que está com 2 vitórias consecutivas, vem embalado nesse grupo C da competição e está com todas as expectativas para hoje encaminhar muito bem esse acesso. O problema é que o Bugre vai ter que quebrar uma escrita de nunca ter vencido o Brusque fora de casa como visitante. O técnico Matheus Costa tem todos os jogadores à disposição e hoje opera uma mudança com relação ao time que venceu também Brusque em casa na última rodada. Ele volta ao esquema com 3 zagueiros, coloca novamente o David Braz no time para a saída do Cauã Jesus. Bugre com força máxima para tentar a 3ª vitória seguida. E o Brusque, adversário do Guarani, que está zerado na pontuação, mas ainda tem chance de acesso, Dri. É, porque ainda temos 3 jogos, né? Mas a situação do Brusque realmente é muito complicada. É o pior time desse grupo C, não marcou pontos e o pior, em 3 jogos do quadrangular sofreu 3 gols e não conseguiu marcar um golzinho sequer. Na última rodada, como eu já disse, mais uma derrota, dessa vez de novo para o Guarani, que é o adversário desta noite. O técnico Bernardo Franco tem todo o elenco também à disposição, vai com força máxima, porque hoje é o jogo decisivo. Hoje é tudo ou nada para o Brusque para não abandonar as chances de acesso. Quem vai trazer a opinião desta partida, explicar tudo para você, ouvinte da CBN, do que acontece em campo, é Gabi Castro. Sua primeira expectativa para o jogo, Gabi, boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Marco Guarizo, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É decisão, Guarani tem que entrar em campo pensando na vitória. O cenário é o seguinte, Guarani tem 6 pontos, o Náutico tem 4. Se o Guarani vence o Brusque hoje, ele abre 5 pontos. E aí um empate na próxima rodada em casa contra a própria equipe do Náutico, o Guarani já sela o acesso. Então, a partida de hoje ganhou uma conotação importantíssima com este empate do Náutico. Nem tô colocando o Brusque nessa história, viu? 3 jogos, 3 derrotas, 0 pontos. O Guarani já tem 6 pontos de vantagem. O Guarani precisa olhar pra frente para poder se aproximar da ponte e, consequentemente, da vaga à próxima fase. Mudança do Matheus Costa. De fato, o Cauã Jesus estava sem rendimento para ser titular, para jogar com 3 atacantes. Então ele coloca o David Braz, que é experiente, e aí eu acredito que em determinada parte do jogo, o Alan Santos pode ser esse jogador que é um volante, como se fosse ali um terceiro homem da zaga, mas que pode jogar um pouquinho adiantado também, e com isso libera o Lucas Justen pela direita, libera o Emerson pela esquerda. O Guarani vai precisar muito das laterais, até porque o Brusque vem com 4 atacantes. É jogo aberto, Guarizo. 4 atacantes. E quem vai trazer as emoções desse jogo aqui no Futebol Globo CBN é Carlos Cabela. Seu primeiro destaque, Cabela, boa noite. Boa noite pra você também, Guarizo. Boa noite a toda a equipe, a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. 19 graus, começo de noite gelada em Brusque. Nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro, Guarizo.
E a gente volta daqui a pouquinho com as escalações e em definitivo para a transmissão de Brusque e Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Brusque, Guarani. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani. Enquanto a bola não rola. Mas vai rolar dentro de 5 minutos. Adriana Almeida, o Guarani tá definido? Escalado e definido. E o Brusque? Também. Então a voz de Adriana Almeida apresenta pra você aqui na CBN os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Do técnico Matheus Costa, em campo hoje com 12, Dalberson, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Alan Santos, 5, David Braz e meia dúzia Emerson, 7, Kelvin, 8, Isaac, 10, Diego Torres, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. Repeteco Alviverde, 12, Dalberson, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Alan Santos, 5, David Braz, meia dúzia Emerson, 7, Kelvin, 8, Isaac, 10, Diego Torres, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. No banco, 25, Andrei, 13, Alisson, 14, Cadi, 15, Giovani, 16, Renan Castro, 17, Cauã Jesus, 18, Caio Melo, 19, Júnior Brandão, 20, Ryuta Takahashi, 21, Gabriel Silva, 22, JP Galvão e 23, Gemerson. Futebol Globo CBN. Brusque. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. O técnico Bernardo Franco manda o Brusque a campo com um Nogueira, 97, pivô, 2, Alemão, 4, Jean Paul, 66, Alex Juan, 30, Mangabeira, 50, Bernardo, 23, Guilherme Pira, 17, Clinton, 27, DG e 9, Olávio. Repeteco do Brusque, 1, Nogueira, 97, pivô, 2, Alemão, 4, Jean Paul, 66, Alex Juan, 30, Mangabeira, 50, Bernardo, 23, Pira, 17, Clinton, 27, DG e 9, Olávio. No banco, 22, André Luiz, meia dúzia, José Ítalo, 16, Roberto, 18, Tomás Costa, 20, Douglas, 21, Johnny, 28, Maurício, 29, Thiago, 60, Ailton, 80, Danielzinho e 99, Robson Luiz. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem goiano. Jefferson Ferreira de Moraes é o dono do apito. Seus assistentes Leone Carvalho Rocha e Hugo Sávio Xavier. No VAR, Daniel Vitor Costa e Silva. O comentário do jogo.
Gabi Castro, daqui a pouco a bola rola. Guarizó, na semana passada as equipes elas já se enfrentaram, tá? E o Guarani foi melhor que o Brusque jogando no Brinco de Ouro, finalizou mais, enfileirou oportunidades, venceu só por 1-0. Hoje precisa ter volume de jogo também, mesmo jogando fora de casa, porque tecnicamente ele é melhor. E para sair com a vitória, passa pelaquela espinha dorsal do Guarani, que tem o Emerson na lateral esquerda, que é muito importante, tem o Diego Torres no meio-campo, que é um motorzinho, o articulador, e o Bruno Santos, o artilheiro, a esperança de gols. Esses 3 jogadores com personalidade, chamando a responsabilidade para essa decisão, o Guarani dá um passo importantíssimo, fica 1 pé e meio do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a vaga tão esperada. Então é um jogo importante e, claro, o Guarani vai ter que tomar cuidado com esses 4 atacantes do Brusque, com a correria do Guilherme Pira, que melhorou bastante, com a canhota do Diego Matias, que é o artilheiro da equipe do Brusque, mas eu tenho certeza que o Matheus Costa confia no sistema defensivo, não toma gol nas últimas 2 rodadas. O jogo tem tudo para ser interessante e aberto. E a bola vai rolar dentro de instantes, assumindo o comando do Futebol Globo CBN para Brusque e Guarani, Carlos Cabela. Legal, Guarizô, grande abraço a todos aqueles que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. A bola vai rolar lá no Augusto Bauer, você vai acompanhar toda a emoção aqui no futebol da CBN Campinas, saída de bola com a equipe amarela. A equipe do Brusque vai dar o pontapé inicial nessa primeira etapa no Augusto Bauer. Tá tudo pronto. Guarani de camisas verdes, meias e calções brancos. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Brusque, Guarani. Você acompanhou com Júlio Nascimento o empate da Ponte com o Náutico em 1-1. Agora tem Bugrão contra o Brusque. É a 4ª rodada dessa segunda fase, desse quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória pro Guarani, coloca o Guarani praticamente ali encostadinho na Série B. Trabalha a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque, a zaga do Brusque faz o corte, vai brigando com ela ali pelo lado direito, o DG toca na bola, joga no campo de ataque, trabalha a chegada com o Olávio, bola enfiada na ponta direita, Clinton chegou com ela, dominou, carregou na linha de fundo, fez a finta bonita pra cima do Diego Torres e a falta. O Diego Cá estica o braço, malandrinho, ele ali, puxou a perna do Clinton ali, o Adriano Almeida. Porque o Clinton já tinha passado longe por ele, né? Fez uma finta, um drible seco, o Diego Torres escorregou e aí quando o Clinton já ia avançar para fazer o cruzamento, ele ainda com o braço puxou as 2 pernas do jogador do Brusque. E aí depois na malandragem ainda reclama com o árbitro, né? É um tantinho cara de pau, Diego Torres. Cabela, cacuete 0 de marcador do Diego Torres. Ele veio deslizando lá de longe, facinho tomou o drible. Não se esqueça do gramado também. Sintético, né? É, exatamente. Gramado sintético, o Diego Torres passou lotado ali. É falta que favorece a equipe do Brusque ali pela direita. Comecinho de jogo, comecinho de bola rolando. Em Brusque, 1 minuto e meio de bola rolando. É falta para a equipe do Marreco, que vem pro campo de ataque ali pela direita. O DG tá na cobrança, vai fazer o levantamento, tá todo mundo lá no meio da grande área, hein? Tá todo mundo por ali. É falta pro Brusque, comecinho de jogo, autoriza o árbitro. Perda canhota fechadinha, foi lá, deu um tapa na bola. Dalberson joga a bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Brusque, Adriana. A impressão é que ele tentou cobrar mesmo direto essa falta, né? Nem olhou muito ali pro meio da área pra tentar alguém pro cabeceio, foi direto, Dalberson esperto, com o braço esquerdo, colocou essa bola para escanteio de novo pelo lado direito do ataque. É ali pela ponta direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área. É mais um bom momento para a equipe do Brusque, tem o famoso empurra ali na área, o DG tá na cobrança mais uma vez de perto da canhota, o Olávio reclama lá com o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, o marcador em cima dele ali é o Alan Santos, todos ali na cobrança, vem bola fechadinha, primeiro pau, desvio de bola, vem pro meio da grande área, chega a zaga do Bugre pra fazer o corte, ali na entrada da grande área, tenta sair jogando Mirandinha, recebe a falta, o jogo tá parado, outra falta, 2 minutos e meio, já é a segunda falta, viu, Adriana? É, o Mirandinha ali já ia colocar na frente e puxar o contra-ataque, e até por isso ele pediu o cartão pro jogador do Brusque que fez a falta, o Jean Mangabeira. Não recebeu o cartão, o Guarani tem falta para cobrar.
Ô Gabi, esse jogo tá com uma cara que vai ser uma correria maluca, rapaz. Ah, vai, porque o Brusque ele joga a vida, ele tem nenhum ponto, ele precisa vencer os 3 jogos do retorno para chegar a 9 pontos e ainda torcer. E o Guarani, sabendo do empate do Náutico com a Ponte, sabe que se ele vencer, ele abre 5 pontos do Timbu. Então, de fato, vai ser jogo aberto, vai ser jogo de correria. E vai ser jogo de contato também, viu, Cabelá? É, mais uma falta. Agora 3 minutos e a terceira falta. Média de 1 por minuto, viu, Adriana? É, e devolveram no próprio Jean Mangabeira, que tentava roubar essa bola. E aí o Lucas Justen colocou o pé na frente. Disse que não fez a falta, mas a falta aconteceu e já está sendo cobrada. Cobrada pela equipe do Brusque, sai jogando lá no sistema defensivo com o Jean Paul. Rola a bola ali pelo meio campo. O alemão tá ali, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém, devolve no Jean Paul, lá pelo lado esquerdo. Tá fechadinho o Guarani no sistema defensivo. Rola a bola lá pela esquerda para chegar do Alex Juan, despacha no campo de ataque, o lançamento foi feito. Ali pelo intermediário, vai chegando, vai trabalhando a equipe do Brusque. Faz ali, deu um chapelaço ali o Pira, só que ele recua com o alemão para começar de novo. Já faz a abertura com o pivô. Pela direita, faz o domínio na perna direita, já despacha pro campo de ataque, lançamento em profundidade, a bola bateu nas costas do Clinton, mas deu certo, sobrou com Pira, fez a finta, girou pra lá, pra cá, tá parado o jogo, bola acabou tocando no braço do Pira, tá parado o jogo, é mais uma falta, 4 minutos, 4 faltas, Adriana. É, eu acho que o jogo ficou mais parado do que com a bola rolando nesse comecinho. O Brusque mais no campo de ataque, mas ainda sem efetividade para tentar um gol. Muito faltoso esse comecinho de jogo lá em Santa Catarina. E Cabelá, o Brusque atacando muito pelo lado direito, pode ser uma estratégia também, porque daí você segura o Emerson, tá? Porque daí ele vira praticamente um zagueiro e se ele for atacar, ele vai ter todo o campo. O Brusque sabe que o Emerson é uma arma importante do Guarani. Tá parado o jogo mais uma vez, agora mais uma falta anotada, mais uma falta, já temos uma falta a cada menos de 1 minuto, hein? É a 5ª falta, agora você vai ver o toque CBN de 5 minutos. Vai trabalhando a equipe do Brusque na saída de bola no sistema defensivo ali pelo intermediário. Quem vem buscar o jogo por ali? Ali o Bernardo. Já toca na bola, bota no campo de ataque pela direita com o DG. Ele vem carregando pro campo de ataque, tem o acompanhamento ali em cima dele do Isaac. Ele faz o lançamento. Lá na frente a marcação é do Alan Santos. Foi empurrado, fica pedindo a falta. O árbitro tá dando escanteio. Não, deu a falta. Deu a falta, o árbitro deu a falta, o Bandeira deu escanteio, o árbitro deu a falta. Confusão, hein? Confusão. O árbitro volta atrás e dá o escanteio agora, Adriana Almeida. É, a discordância ali entre o árbitro e o assistente número 1, né? Mas o assistente número 1 estava teoricamente mais perto do lance e aí fez valer a sua visão, que foi de escanteio, mais um escanteio pelo lado direito do ataque do Brusque. É ali pelo lado direito, vem DG na bola de novo de perto da canhota pro levantamento que vem pra dentro da grande área, fechadinho, primeiro pau, foi lá, Dalberson, deu soco na bola, bola volta com o Brusque mais uma vez aqui pela direita, bola recuada para começar de novo com Alex Juan, faz a finta, escapa na marcação, na perna da canhota, abertura pela direita, caiu de maduro, ih rapaz, olha lá, o gramado sintético já travou o jogador próprio do Brusque, que está acostumado com o gramado, acabou travando o pé no gramado ali, ficou, tá reclamando demais ali, uma torção no pé direito ali, o jogador do Brusque, viu, Adriana? É, tá mancando, vamos ver a situação do jogador, já confirmo quem é ali, mas ele continua puxando a perna, viu, Cabelo? É o 27, é o 27 o DG. Mas parece que tá conseguindo voltar. Acho que foi mais vergonha, viu, cara? Ah, pode ser, caiu de maduro. Olha o Bugrão no ataque lá pela direita, tenta o cruzamento, a bola espirrada no bate-rebate, o desvio, bola pra fora. É manual para a equipe do Guarani no campo de ataque lá pela direita. Vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança. O Justen, cuidado com o pastor alemão aí, Justen, cuidado. Isso. Vai tomar uma mordida da busanfa aí, hein? Não dá nem pra encostar lá atrás pra fazer o arremesso longo, E não né? tem nem focinheira, você viu ali, Não né? tem nada, que tomar rapaz. cuidado, hein? Que é isso? Sobe a zaga do Brusque pra fazer o corta-bola, veio pelo meio da grande área, ela sobra com o Alan Santos, de cabeça toca na bola, o Kelvin recua lá pela direita, David Braz pro domínio, perto da canhota, despacho no ataque, lançamento é feito, lá pela ponta direita com o Diego Torres, ele volta mais atrás, Justen, cruzamento na grande área, segunda trave, subiu o goleiro, Nogueira. Sobe para fazer a defesa da primeira chegada do Guarani, Adriano Almeida. Buscava ali o Bruno Santos, né? Pertinho da pequena área, mas o Nogueira estava esperto, voou, subiu mais alto do que todo mundo e já repôs essa bola. Faz o lançamento direto para fora, de graça para o Guarani que está jogando. Ô Gabi, 7 minutos, o jogo é muito estudado ainda, porém o Guarani mostrou que as laterais do Guarani são a força. Você falou do Emerson, mas as 2 vezes que o Guarani tentou chegar foi pela direita. Porque o Lucas Justen tá muito bem também. Como o Brusque ataca pelo lado direito, fica difícil pro Emerson avançar durante todo o campo. E aí o Lucas Justen acaba aparecendo, e aí o lado direito com o Mirandinha também. Agora, jogo muito disputado, mas sem finalização ainda.
Toca a bola, equipe do Brusque no sistema defensivo, ali pelo meio com o Bernardo. Toca na bola, rola do lado com o Mangabeira. Já faz abertura lá pela esquerda, lá do outro lado com o Alex Juan. Faz o domínio meia, o 66, a equipe do Brusque. Volta a bola mais atrás, começa de novo com o Jean Paul, que encontra pela direita o pivô. Sistema defensivo do Brusque tocando a bola de um lado e outro. Fechadinho o Guarani pelo meio. Todo fechado, trancado, a 7 chaves ali pelo meio. Vai tocando o Brusque. Vai trabalhando a bola. Mais uma vez chega no campo de ataque o Pira. Vem buscar o jogo ali pela intermediária. Encara, faz a finta, bota a velocidade, abre pela ponta direita, muito forte. Deu um bicão na bola. Olha que nem com o motorzinho super hipersônico não chegava, viu, Adriana? Não chegava, Cabelo. Aí um detalhe é que na primeira fase desse Campeonato Brasileiro da Série C, Brusque e Guarani se enfrentaram nesse mesmo estádio pela segunda rodada, comecinho da competição, dia 20 de abril, olha quanto tempo já faz. E o Guarani perdeu pelo placar de 1-0. Na ocasião, o gol foi marcado pelo Biel, que hoje não está jogando e nem está no banco de reservas. Vem Brusque, cruzamento na grande área, sobra de bola ali na marca penal, fez a batida, bate na zaga, chega mais uma vez, a sobra de bola com o Brusque, bola batida pro gol, chega a zaga, faz o corte em cima da linha de cabeça, sobe ali pelo meio o Alan Santos para fazer o corte, toca na bola o Brusque, vem pro campo de ataque aqui pela direita, e a marcação forte ali, quem chega é o Clinton, toca na bola, pivô, chegava por trás, quem chega é o Isaac, para fazer o corte, arremesso manual já cobrado, tem pressa, Mangabeira com ela, mas o árbitro tá parando o lance. Tá pegando ali o mandando voltar o lance, tá reclamando, conversando com todo mundo ali na entrada da área, o árbitro do jogo. Não entendi nada do árbitro dessa daí, viu? Fingiu que era VAR alguma coisa, mas não entendi nada. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, ela vai sobrando ali pela entrada com o Alex Juan. Longe do gol para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Tentou pegar de primeira agora o Alex Juan para surpreender todo mundo que estava saindo ali para buscar essa bola. Pegou torto, pegou meio no canto do pé, a bola saiu muito longe, é só tiro de meta, continua 0-0. Cabela, Oi. Você já foi no teatro? Já. Sabe quando a luz ela fica no palco bem fechada assim, só no artista? Sim. Tá parecendo isso o estádio. E dá um reflexo na imagem que pra gente acompanhar tem hora que não vê nada. É uma luz forte que fica no meio da área, o restante fica escuro. Pois é, parece uma boate. Toca a bola, equipe do Guarani no campo de ataque. Abertura pela esquerda, se apresenta bem o Isaac, vai na tabelinha, bola enfiada pela meia. Não chega na bola pra ficar. Era o Emerson tocando a bola pro Isaac. O Isaac perdeu a bola, recupera o pivô, dá um bico nela, joga pro campo de ataque no meio do caminho. O Kelvin já faz a roubada de bola, mantém o Guarani com o Isaac, faz a finta, rouba, escapa da marcação. Emerson na ponta canhota, pintou o cruzamento. Nogueira desviou, sobrou a bola fora da área, batida. Chega o zagueiro pra fazer o corte, tira o perigo da pequena área. Mas a bola sobra mais uma vez com o Alan Santos, com a equipe do Bugre, que vai tocando a bola, vai tentando chegar no campo de ataque, escapa bem da marcação ali pelo lado direito, o Rafael já faz a abertura lá na direita, Justa, bota no ataque, vai pra tabelinha, bola enfiada na ponta direita, Mirandinha, foi pra tabela, recebeu na linha de fundo, preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, Nogueira, sobe o goleiro pra fazer a defesa mais uma vez e botar ordem na casa do Brusque e Adriana. O Lucas Justen estava muito travado quando tentou esse cruzamento. E aí essa bola subiu demais, um cruzamento muito ruim mesmo. Ficou melhor para o goleiro. O Nogueira, goleiro do Brusque, tem levado a melhor nos cruzamentos. Aí agora um cartão. Cartão pro zagueiro Rafael, amarelado, já pendurado, o zagueirão do Guarani. É cedo ainda, pois não, Gabi? Sobre o posicionamento do sistema defensivo do Guarani, até pro torcedor poder identificar, né? De fato, joga com os 3 zagueiros, o Rafael é o zagueiro pela direita, o Alan Santos é o zagueiro pela esquerda e o David Braz é o zagueiro central. O Alan Santos tem que tomar muito cuidado, porque o Brusque ataca muito pelo lado direito e ele é o zagueiro que tá na esquerda, ele vai ter que ajudar muito o Emerson. E agora o Rafael pela direita vai ter que tomar muito cuidado, porque é um cartão muito cedo. É falta para a equipe do Brusque ali pela meia esquerda. Na cobrança da falta tem o Alex Juan por ali e o Pira. Os dois na cobrança da falta. Tá longe da grande área. Vai pintar levantamento para dentro da grande área. É bom momento para a equipe do Brusque. Vai autorizar o árbitro do jogo. Pira na bola, aperta a direita. Faz o levantamento, vem na marca do pênalti, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 12 passados de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Brusque 0. Guarani 0 também. Barizo. Central da bola. Agora há pouco terminado no Majestoso, 1 para a Ponte Preta, 1 também para o Náutico. Bartolomeu, da Vila Lemos, daqui de Campinas, está te ouvindo no estádio Augusto Bauer, Cabela. Grande
grande abraço pro torcedor do Bugre que está lá em Brusque, acompanhando o Bugrão, tenta chegar no grande área, sobe a zaga para fazer o corte e bota a bola para fora. É Manuel que favorece a equipe do Guarani lá pela direita, ou Justen vai se ajeitando lá para fazer a cobrança, ele toca, cuidado Justen. Cuidado, Justen. Cachorro tá aí, tá latindo pra você. Fica esperto aí, Justen. Tem arremesso cobrado, vem bola pra grande área ali no meio da área. O desvio foi feito, a sobra de bola, Alemão! Ele se estica todo pra fazer o corte e salva a equipe do Brusque. Vem Guarani mais uma vez pra fazer o toque. Jogou na contramão na fogueira da Alberson. De perto da canhota, no bicando a bola, joga pro campo de ataque. Não tem ninguém do Guarani ali. Adriano Almeida. O alemão fez o corte ali, tirou o doce da boca do Mirandinha. Porque depois o lateral do Lucas Justen, o Isaac desvia primeiro, e aí essa bola fica muito viva, muito perto ali, tanto do Bruno Santos como do Mirandinha. O alemão tirou providencialmente, porque um toquinho de algum dos jogadores do Guarani fatalmente sairia o primeiro do Bugre. 13 minutos e 50 desse primeiro tempo, sai trabalhando mais uma vez o Brusque com pivô pela direita, toca na bola pro Clinton, devolve do pivô, ajeita a bola na perna direita, vem carregando, buscando alguém desmarcado, ele faz o lançamento lá do outro lado pro Alex Juan, o Juan faz o domínio, só que domina já na contramão ali, em cima da linha divisória do gramado, ele faz o break, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele toca no campo de ataque, ali pela intermediária, pra chegada na frente ali do Olávio, ele faz a finta, tabelinha, bola batida, pega Dalberson. Fraquinha pro gol, Dalberson faz a defesa e bota a ordem na Casa Verde ali, Adriana. Tentou o canto direito do goleiro do Guarani agora nesse chute, o Olávio, chute rasteiro, que ficou tranquilo pela pouca força que colocou. Dalberson já repõe a bola. E tá deixando muito claro que o treinamento que o Guarani fez durante a semana, Gabi, no campo sintético, tá surtindo efeito, porque o Guarani não tá sentindo não, hein? E precisou fazer, né? Porque os jogadores relatam a diferença, né? A bola fica mais viva, ela quica um pouquinho mais, é um chão mais duro, né? Então, de fato, o Guarani fez 2 treinamentos aí na grama sintética. Por enquanto, tá encarando, né? O Brusque, ele finaliza, ele faz um jogo muito vertical, mas o Guarani não sofre nesses primeiros 15 minutos. Por mais que a tecnologia da grama sintética, cada dia que passa é mais avançado, ainda é muito diferente da grama natural, não tem nem comparação, né? Olha o Brusque no ataque, lançamento lá pelo lado esquerdo, faz a finta por ali o Pira, protege a bola, tem marcação do Justo em cima dele, recua mais atrás com o Alex Juan, pintou cruzamento na área, sobe de cabeça, David de braço para fazer o quarto tiro, perigo da grande área, despacha agora no campo de ataque na saída, é lá pela direita, tenta a finta, puxa pela meia, escapou bem na marcação, fez a tabelinha ali, Mirandinha, bota na frente, carrega a bola, encosta a marcação para cima dele, é falta! É falta em cima do Mirandinha, ali pela meia direita, é frontal a meta do goleiro Nogueira. Bom momento pro Guarani, Adriana. O Mirandinha evoluiu bem, teve uma hora que ele adiantou até um pouco mais a bola, mas ele conseguiu se recuperar e se ele não leva a falta, ele ia sair driblando os defensores do Brusque. Aí depois abre as mãos, mais uma vez Mirandinha pedindo cartão pro árbitro, tem que tomar cuidado com essas conversas com o árbitro, para ele não se irritar também e aplicar cartão pro próprio jogador do Guarani. Mas fato é que o Guarani tem falta, é longe da área, mas vai levar perigo. Se nós temos problemas com o árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro, você imagina com o árbitro da Série C do Campeonato Brasileiro. É complicado. Essa fase final podia ter os árbitros de Série A disputando a Série C. Seria mais interessante, né, Gabi? Concordo, né? Porque a partida é decisiva, são apenas 6 jogos, então tem um caráter importante, mas pelo menos já tem o VAR. É falta pro Guarani. Na cobrança tem Kelvin e Diego Torres. Guarani. Kelvin de perna direita. Diego Torres de canhotinha. A bola tá marcada, colocada ali na intermediária. Mais pra meia direita. É bom momento pra equipe do Bugre. Se segura igual. O torcedor do Guarani, a batida explodiu na barreira. Bola desviada, vem pro meio da grande área. Chega a zaga pra fazer o quarto. A equipe do Brusque despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá pelo lado direito. Era pra saída rápida da equipe do Brusque. Chega a zaga do Guarani, corta o Kelvin ali no meio. Vou falar pra você uma coisa, viu? O Kelvin, ele chegou com uma vontade para dar um bico na bola, que eu vou contar uma história. Se essa bola, se não tá prensada, ele joga essa bola lá no Rio Grande do Sul, viu, Adriana? Deu até medo agora desse lance, né? No momento em que a imagem mostra a torcida do Guarani em peso em Brusque, no Augusto Bauer, apoiando o Bugre, rumo a essa vitória que hoje seria essencial para as pretensões de acesso. Vitória do Bugrão, coloca o Bugrão com um pé na Série B do ano que vem, um pé na Série B do ano que vem, vai Bugrão pra cima do Brusque, trabalha pelo lado esquerdo com o Diego Torres, na perna da canhota, ele bota o lançamento lá no campo de ataque, muito forte, o Emerson achou que a bola ia sair, mas se ele tivesse acreditado, ele evitaria a saída, a bola foi pra fora, o pivô tá lá no arremesso manual, que favorece a equipe do Brusque, girando o tempo e placar do jogo aqui do futebol da CBN Campinas, 17 minutos e 40, bola rolando, primeiro tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó, Brusque 0,
Guarani. 0 também, Guarizo. Central da Bola. Agora há pouco, Ponte Preta 1, Náutico também 1. Jogos em andamento pela Série A, Vasco 1, Cruzeiro 0, Juventude 0, Internacional 1. Futebol Globo CBN. Sai jogando a equipe do Bugre lá pela direita com o Justen. Ele carrega o Guarani pro campo de ataque, já faz o lançamento, busca a grande área, muito forte. Lançamento direto nas mãos do Nogueira, que bota a ordem na casa da equipe catarinense. Já sai jogando pela direita. Tem pressa o Brusque. Pro Brusque só vitória interessa, hein? O Brusque, 3 jogos, 3 derrotas. Vai em busca da primeira vitória, jogando em casa contra o Bugrão, que se vencer, tá encostadinho na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vem reboteada ali na frente da grande área. Chega dando um bico na bola a equipe do Guarani. Botou na frente. Bruno Santos aperta a marcação. Chegou o goleiro Nogueira. O tal do Everton Alemão, ele não sabia o que ele fazia ali, por fim ele recuou numa fogueira danada pro goleiro, hein, Adriana? E o Bruno Santos estava muito esperto ali, olha o Brusque. Vem Brusque ali pela meia, chega a zaga do Guarani para fazer o corte. À frente da grande área faz o corte o Alan Santos, recebe um totozinho e sobe um cartão amarelo ali, Adriana. É pro DG, camisa 27, amarelado, um amarelo para cada um de cada time. Os 2 amarelos para jogadores importantes do Guarani, que é zagueiro, né, Gabi? E o DG, que é o pensante da equipe do Brusque, não é? É isso, é um canhotinho, artilheiro, é um jogador que tem um chute de média a longa distância muito interessante. Agora, Cabela, o Guarani ele tá sentindo dificuldade, principalmente no ataque, porque ele tem a lacuna do lado esquerdo, né? Não tem nenhum atacante que cai por lá. De vez em quando, o Isaac vai lá para tentar ajudar o Emerson, mas é muito pouco. E aí o Guarani acaba atacando pelo lado direito, onde está o Mirandinha, mas que às vezes fica isolado também. Então, precisa de uma aproximação maior pro Guarani chegar com perigo ao gol do Brusque. Mangabeira tenta girar o corpo para chegar no campo de ataque. O Alan Santos chega por baixo, pressando, dando bico na bola, bate por último no jogador do Brusque. O arremesso é manual para o Bugre. Pelo lado esquerdo, o Emerson vai chegando ali para reposição de bola para a equipe do Guarani. Se ajeita ali o meia dúzia do Guarani. Busca alguém para fazer o passe. Não tem muita pressa assim o jogador do Guarani para fazer o arremesso. Toque de 20 minutos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado. O Guarani toca a bola no campo de ataque. O Emerson tenta tocar na frente. Aí não, né, Emerson? Chutou com o tornozelo. A bola foi para fora. Cabela. Oi. Eu falei agora há pouco da torcida do Guarani, que marca presença no Augusto Bauer em Brusque. A diretoria viabilizou uma caravana. O sócio campeão do Guarani teve espaço hoje nesse ônibus, que saiu de Campinas hoje às 3:30 da manhã, lá em frente ao Brinco de Ouro, a lojinha do Guarani. Então foi um ônibus lotado aí, disponível para esses sócios. E o Guarani também viabilizou outros ônibus aí pagos numa caravana. Por isso a arquibancada do Augusto Bauer hoje lotada de alviverdes. Mais um amarelo no jogo. O tal do Jefferson Ferreira de Moraes, ele é apaixonado por cartão amarelo, viu, Adriano Almeida? Esse agora pro Lucas Justen, né? O jogador do Guarani que não concordou com a marcação, mas é mais um jogador do setor defensivo aí. Ele fez uma falta feia no Alex Juan, impediu a progressão do jogador da equipe catarinense. Cartão bem aplicado, o Guarani já com 2 jogadores pendurados. E tem mais uma falta ali que favorece a equipe do Brusque pelo lado esquerdo, hein? Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para o Brusque. Vai se ajeitando lá o Alex Juan e o Pira. Os 2 na cobrança da falta mais uma vez lá do lado esquerdo. Tá todo mundo lá na área. Vem bola pra grande área. Tá 0-0 o placar do jogo. Passamos de 21. Pira na cobrança. Pira vai pra bola. Aperta a direita. Levantamento na marca penal. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo, lado direito. Guarani defensivo. Mirandinha no bico da bola. Ela para pelo meio do caminho. Mais uma vez trabalha. Alex Juan chega no campo de ataque lá pela esquerda. Tabela. Bola chegou com Pira. Pintou cruzamento na grande área. Chega a zaga do Guarani de novo. Tava lá pelo meio da pequena área para fazer o corte. Ela sobra com o Kelvin. Tenta girar. Bate em cima do marcador. A bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 22 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Brusque 0. Guarani. Também 0, Guarizo. Central da Bola. Agora há pouco encerrado no majestoso Ponte Preta 1, Náutico também 1. Marcelo Viana no YouTube torcendo para o Guarani. Já o Reinaldo e o Paulo Bizaia no WhatsApp torcendo pelo Brusque para que a Ponte suba. Futebol Globo CBN. Vem Brusque pro campo de ataque ali pela meia esquerda, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, recebe falta ali pela intermediária, recebeu falta o jogador do Guarani, o jogo tá parado, é falta para o Bugre no sistema defensivo, Adriana. Falta sofrida pelo Kelvin.
que estava já com essa bola aí mais à frente para dominar, e o jogador do Brusque fez a falta. O Dalberson já vai cobrar para recolocar essa bola em jogo e continua tudo igual no Augusto Bauer, 0-0. Despacha a bola para o campo de ataque, o Dalberson bota lá pela ponta dele, direto para fora, hein? Segundo lançamento do Dalberson, direto para fora. Não pode desperdiçar saída de bola assim, né, ô Gabi? É isso, Cabela, nós temos 23 minutos, ponto positivo do Guarani até aqui, é a solidez defensiva, né? O Brusque ataca, mas ele não consegue chegar com perigo ao gol do Dalberson. Ponto negativo, o Guarani não tem a transição, ele não chega com perigo ao gol do Brusque, então falta trabalhar melhor essa bola, o Isaac aparecer, o Diego Torres aparecer para poder chegar com perigo. Então fica um ataque do Brusque, mas a solidez defensiva do Guarani levando a melhor. 23h30, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola, equipe do Brusque do campo defensivo lá pela esquerda, o Alex Juan tenta o toque na bola, ela bate em cima do marcador que era o Bruno Santos ali, bota a bola, vai pra fora, arremesso manual para o Brusque, é lá do lado esquerdo, vai ser, não deu a falta, deu o toque de mão ali, o Alex Juan vai pra cobrança da falta, é lá pela esquerda, hein, lá pela esquerda vem bola pra grande área, o Kelvin tá reclamando, o árbitro chama a atenção dele, ele não tem amarelo ainda, não, o Kelvin não. Reclama demais ali o Kelvin, o árbitro reclama com ele ali, porque tá falando muito, Adriana. É, um jogo de muita conversa e é bom não dar muita confiança, não. Olha o Brusque. Olha a Brusque, vem no campo de ataque, lançamento feito, a zaga faz o corte, ela sobra com Pira, tenta a batida, houve desvio no bate-rebate, tem Kelvin pelo meio da pequena área, pra fazer o corte ali na meia-lua, ele dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, responde a zaga do Brusque, a bola sobe, desce, vai caindo aqui pro lado direito, por aqui quem fica com ela é o pivô, vem com ela, carrega no campo de ataque, já prepara, cruzamento lá dentro, David Braz de cabeça, tava lá para fazer o corte, no sobe e desce, vem mais uma vez o Diego Torres brigando pela bola, quem fica leva melhor é o DG, toca na bola pro Mangabeira, já rola a bola ali pela intermediária com o Bernardo, abre lá pela esquerda com o Alex Juan, na perna canhota, ele busca alguém pro passe, ele vem pela meia, vem na diagonal, chega por baixo para fazer o corte, o Kelvin, mais uma vez o bate e rebate, a bola espirrada, o Brusque fica com ela, chega por baixo para fazer o corte, o Rafael dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para o Brusque no campo de ataque. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Brusque! 0 pro Brusque. Guarani! 0 também para o Guarani, Galguarizou. Central da bola. 2 gols na Série A. O Vasco aumenta pra cima do Cruzeiro. Paulo Henrique, 2-0. Em Caxias do Sul, o Juventude empata. Gol de Gilberto. Inter 1, Juventude 1. Você falou em Caxias, empate. Falei, Caxias só empata. Mas na Série C, né? Exatamente. O Juventude do Thiago Carpini tá precisando de melhores resultados para ficar na Série A. E o gol foi do Enio e não do Gilberto. Toca a bola a equipe do Brusque no campo de ataque lá pela esquerda. Alex Juan recebeu, lançou, Pira na linha de fundo. Chega a zaga do Bugre para fazer o quartão, bico da bola, tira o perigo de lá. A bola vem pro campo de ataque. O Guarani vai brigando lá na frente, lá pela direita. Quem chegava lá brigando era o Bruno Santos. Fica reclamando a posse de bola pro Guarani, Adriano Almeida. É, do Bruno Santos agora, porque ele sofreu a falta. Ele tentava puxar o contra-ataque. E, na verdade, ele não sofreu uma falta. O Jean Paul, zagueiro do Brusque, colocou a mão na bola. Foi denunciado pelo Bruno Santos. Guarani tem cobrança a seu favor. A gente falava dos 2 cartões amarelos que o Lucas Justa e o Rafael já tomaram nesse primeiro tempo do jogo do Guarani, mas o Guarani não tem jogadores pendurados para a próxima rodada, ou seja, apenas se alguém for expulso, perde a oportunidade de enfrentar o Náutico na próxima rodada, mas o Guarani não tem jogadores pendurados e também nessa fase final, muito bom para o Guarani que perde poucos jogadores, por exemplo, no departamento médico hoje a gente tem o Cicinho e o Dentinho, o lateral direito e o atacante, respectivamente. Os 2 já entraram em fase de transição essa semana, devem ficar à disposição para essa reta final desse quadrangular, ou seja, o Guarani aí com um elenco bem interessante, todo mundo à disposição para entrar em campo e ajudar rumo a esse acesso. É, DM vazio é sinônimo de fase boa, né? Quando a fase não tá boa, DM tá cheio, né, Gabi? Exatamente isso, né? O Guarani vem de 2 vitórias, vem na empolgação. Agora, a postura para essa partida decisiva ainda não é adequada, tá? O Guarani muito recuado. Tecnicamente, ele é superior à equipe do Brusque, ele precisa fazer mais, incomodar mais o adversário. Ele deixa o Brusque muito confortável na partida. É, o Olávio tá caído ali,
ele reclama de uma cotovelada ali do Kelvin, né? Mas a cena que ele faz não é pra tudo isso, não. Se realmente teve a cotovelada, não é pra tudo isso, Adriano Almeida. A não ser que foi um mau jeito ali que pegou bem no lugar onde... Não devia. Mas não vi uma força e uma maldade, assim, a ponto... Né, de tudo isso, até para um cartão ou alguma penalização para o jogador do Guarani. Foi uma disputa mesmo, mas o Kelvin não deu uma cotovelada, né? Foi uma disputa de braço com braço ali. O jogador do Brusque também coloca o braço na disputa, né? Ele tá forçando porque ele sabe que tem VAR. O Kelvin, ele faz um movimento para tentar sair do adversário, porque a bola ela tá no ar. E aí o Kelvin, pra tentar sair da marcação, ele faz um movimento com o braço. Não é agressão, não é falta, absolutamente nada, é encenação do jogador do Brusque. E o árbitro, ele saiu da rodinha ali, o árbitro começou, você viu que ele tava prestando atenção, porque alguém tava falando alguma coisa pra ele, que é o VAR, né? E ele volta pro jogador do Brusque, faz sinal que não foi nada. Segue o jogo. É isso. Olávio vai se levantando ali, o camisa 9 da equipe do Brusque. Olha só a quanta torcida do Guarani presente no Augusto Bauer. E espaço pequeno, hein? Muito pequeno, né? Aliás, né, o campo também não tem tanto espaço assim também, né? Agora a torcida do Brusque que decepciona, né? O time também não correspondeu nesse quadrangular dentro de campo e a gente vê aí as arquibancadas, se tiver com 50% de ocupação, acho que tá bem razoável. E para um quadrangular final, um jogo decisivo é muito pouco, né? Exatamente. Aliás, o Brusque, ele fez uma campanha de altos e baixos, né? Você falou do jogo que o Guarani perdeu pro Brusque lá na primeira fase, o jogo foi horrível. Foi péssimo o jogo. Transmiti esse jogo, nós fizemos juntos o jogo. Foi terrível o jogo lá. E o Brusque subia, caía. Aí veio aqui, goleia a Ponte Preta na primeira fase. E do Moisés Lucaré. Mas a campanha do Brusque não foi legal. E do Guarani também não, né? Na reta final que melhorou bastante a equipe do Guarani. Vem Bugre pro câmera de ataque, sobe a zaga do Brusque. Faz o corte, a bola sobra ali pela intermediária com o David Braz, o Rafael. Rafael toca na bola com o Alan Santos. Tem Diego Torres aqui pela esquerda, ele quem recebe. Já domina na canhotinha, faz o break, busca de um lado, puxa do outro, devolve mais uma vez com o Alan Santos. Bota no campo de ataque lá pela ponta direita pro Justen. Pra chegada do Justen, bola passa pelo Justen e não passa pelo Alex Guan, que toca na bola, a bola vai pra fora. É manual pro Guarani, lá pelo lado direito, vai mais uma vez ali o Justen. Cuidado, tiraram o cachorro de lá. Os cachorros já não estão mais lá, agora tá sossegado lá, tiraram a cachorrada de lá, porque tava perto ali da busanfa, ali do Justen. Tiraram lá a cachorro, não tem mais cachorro ali agora. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Brusque pra fazer o corte. Mais uma vez briga pela bola a equipe do Guarani pra se manter no campo de ataque. O Kelvin toca na bola, opa! Duas vezes ali, o David Braz tomou duas pauladas. Hora que ele vai tentar fazer o domínio e quando ele recebe a bola de volta, tomou duas cacetadas ali, tá reclamando uma barbaridade, Adriana. E principalmente pedindo cartão, né? Falando exatamente o que você descreveu, de quantas pancadas ele tomou, mas o árbitro não quis saber de cartão, não. E realmente, a disputa foi com o Olávio, que fez a cama de gato e depois ainda deu um chute por trás no David Braz. Mereceria um cartão, no mínimo uma advertência, nada. Mas o Guarani tem falta para cobrar Diego Torres. Amarelou o árbitro do jogo, porque era para cartão essa jogada aí, hein? 31 minutos, é falta. E agora o árbitro vai conversar com o David Braz, bota a mão no peito e fala, quem manda aqui sou eu. Você joga a bola, eu apito, pronto. Tudo certo? E o David Braz, com a experiência dele, falou, sim senhor, professor. Tá tudo certo, né? Já falou que tem que falar, chega. É falta para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito de perto da canhota, vem Diego Torres na bola. Vai pra bola, perto da canhota, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça, Ziriguido! Gol! Guarani! O zagueiro Rafael, cruzamento na medida do Diego Torres. O Rafael só deu aquela casquinha para deslocar todo mundo. O marcador, o goleiro, o Gandula, deslocou todo mundo. A bola foi pro fundo do gol. A 31 minutos deste primeiro tempo, o Bugrão vai na frente, o Bugrão. Rafael deu Ziriguidu para ele. Pro Bugrão, nada pro Brusque, Adriano Almeida. Metade do gol construído na cobrança do Diego Torres. O argentino colocou essa bola com a mão ali, perto da marca do pênalti. O Rafael subiu,
com muita consciência para dar aquela casquinha suficiente para colocar essa bola no cantinho direito do goleiro, sem possibilidade nenhuma de ação do defensor do Brusque. Guarani sai na frente 1-0. O Grão tá na frente. Torcida do Guarani faz a festa no Augusto Bauer. 1-0 pro Guarani. Desvio de cabeça. O VAR tá analisando. O VAR tá falando ali com o árbitro do jogo. Conversa ali com o senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Eu, sinceramente, eu não vi nada, viu, ô Gabi? Eu também não vi nada. Mas agora, Cabela, solidez defensiva, protagonismo no ataque. A gente estava elogiando o sistema defensivo do Guarani, que estava muito bem na partida. O David Braz sofreu a falta e o zagueiro Rafael, que marca o gol. Tava difícil com a bola rolando, mas na bola parada o Guarani resolveu 1-0. Tá confirmado o gol, a bola já tá rolando de novo no Augusto Bauer. 1-0 pro Guarani. Cabela. Oi, Adriana. E logo depois do gol, quando o time todo do Guarani ainda fazia muita festa, principalmente com o torcedor que tá lá na arquibancada, o Matheus Costa chamou de canto o Diego Torres, conversou, deu orientações ali que me pareciam muito preciosas naquele momento pro Diego Torres, que vem sendo esse maestro e que foi aí o responsável por essa assistência. O árbitro nota uma falta ali, o banco de reservas do Guarani, que foi bem à frente, ele vai à loucura ali pela marcação dessa falta. O Justen, que cometeu a falta, também fica pé da vida. Todo mundo reclama uma barbaridade ali, mas a falta favorece a equipe do Brusque lá pela esquerda. Vem bola pra grande área, Adriana. Falta perigosa agora, a cobrança vem lá do lado esquerdo. A maioria dos jogadores do Brusque dentro da grande área, principalmente os dois zagueiros. Guipira tá na cobrança da falta. É lá pela esquerda e perto da direita, vem bola pra grande área. Pintou o levantamento, marca no pênalti, sobe a zaga do Guarani, tá viva a bola ali pelo meio. Chega a zaga pra sair jogando lá pela direita. Mirandinha já dá um toque na bola, joga pro campo. Não era o Mirandinha, não, era o Justen, porque ele ligou Mirandinha. Deu a descida do campo de ataque. Mirandinha carrega a equipe do Guarani, faz a ligação com o Isaac aqui pela direita, domina, vai pra finta, fica pedindo a falta, tomou a mão no peito ali, pediu a falta. Na verdade ele quis dar um migué, porque ele adiantou demais a bola, Adriana Almeida. O Isaac agora tinha que ter trabalhado mais rápido com essa bola, porque o contra-ataque do Guarani era gigantesco, mas não conseguiu aproveitar e aí achou melhor tentar cavar uma falta para ganhar tempo, porque temos 10 minutos ainda nesse primeiro tempo. O Guarani segurando esse 1-0 para a etapa final. Estaria perfeito. E o VAR tá conversando com o árbitro mais uma vez pelo lance da cobrança da falta, o Brusque, naquela confusão lá no meio da área. O árbitro de braço. Do Kelvin. Tá lá, tá conversando com o VAR, mas parece que tá tudo certo, não. Tá caindo o Dalberson lá. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui no futebol da Globo CBN, o placar tá assim, ó. Brusque 0. Guarani. Rafael de cabeça, 1 para o Bugrão Guarizo. Resultado parcial que deixa o Guarani a um empate do acesso à Série B. O Bugre vai a 9 pontos agora, abre 5 do Náutico Guarani. E fica a 1 da líder Ponte Preta. Tá dando Bugrão em Brusque. Vai brigando pela bola mais uma vez a equipe do Brusque. O DG toca na bola ali pela intermediária com o Bernardo, já faz a ligação com o Pira. Rola a bola lá pela esquerda com o Alex Guan na perna da canhota, vem bola pra grande área, bola desviada. Paga o goleiro. Dalberson vai pra fazer a defesa, a bola saiu mascada ali pelo meio da pequena área. Pra sorte do Guarani, só tinha o Dalberson ali, viu, Adriana Almeida? Na tentativa do Olávio agora, na chance por cima. E o Dalberson agora, no lance anterior que o VAR estava revisando uma irregularidade, ele já estava caído no gramado e o árbitro olhando para ele. Agora, ele não fez absolutamente nenhum movimento ali que pudesse ter lesionado algo. Mas ele coloca a mão no posterior da coxa, pede um atendimento e a gente conhece o Dalberson. Correto não é. É do futebol. E, na minha opinião, esse goleiro caiu perfeitamente nesse time do Guarani, nessa reta final de Série C. Até com essas ceras aí, tá indo bem, viu, Cabelar? A gente costuma reclamar muito dos goleiros adversários aos clubes de Campinas quando a gente acompanha. Reclama demais, né? Justamente devido à cera. O Dalberson faz parte dessa galera aí, Gabi. Tudo leva a crer que é migué, né? Do goleiro do Guarani, não aconteceu absolutamente nada, não precisou de fazer nenhum esforço ali pra colocar, e ainda tá no primeiro tempo, né? Ele poderia guardar isso pra etapa final, porque o árbitro já fica ligado, né? E aí daqui a pouco dá um cartãozinho pra ele, porque já não liberou o atendimento médico no lance anterior. Então, Dalberson, que tome cuidado aí, porque o árbitro gosta de um cartãozinho.
Sem dúvida nenhuma. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola pra fora, arremesso é bom pro Brusque no sistema defensivo, é lá pela esquerda, o Alex Juan tá na cobrança, em busca alguém pra fazer o arremesso, ninguém se apresenta, já joga a bola no campo de ataque, na verdade, pela intermediária, perde a bola o Brusque, mas com falta, tem jogador caído, é o Guipira, né, que tá caído lá, tá reclamando uma barbaridade ali, ele bota a mão na canela, bateu acho que canela com canela ali, isso dói uma barbaridade, viu, Adriana? Ah, dói bastante, viu, Cabela? E a temperatura em Brusque também é mais fria, né? A gente vê muitos jogadores com aquele manguito. 18 graus agora. É, um pouco mais frio até do que aqui em Campinas, então quanto mais frio, mais fica dolorido. Mas o Guipira já tá de pé, o jogo já vai recomeçar. E o Guipira fez a cena ali, porque quem cometeu a falta foi o Justen, que já tem amarelo. Então o Guarani tem que estar atento a tudo isso daí, porque esse árbitro aí, até aqui, ó, 38 minutos e meio, quase 39 minutos, não me passou confiança, viu, ô Gabi? E deu mais um cartão, viu, Cabela? Mas agora pro Mirandinha. Tô falando. Ele gosta do cartãozinho. Eu acho que ele dorme abraçado com um cartão amarelo e o vermelho fica embaixo do travesseiro. Não é possível, viu? Não é possível, viu? O que é isso, gente? Desnecessário mesmo. Trabalha mais uma vez a equipe do Brusque. Com o pivô aqui pela direita, recua a bola com o alemão. De primeira já faz o passe lá pela esquerda com o Jean Paul. Jean Paul ajeita a bola, aperta a canhota. Vem carregando a equipe do Brusque, buscando o campo de ataque. Ele atravessa a linha divisória do campo, dá um tapa na bola ali pela meia. Na meia quem recebeu foi Bernardo, toca na frente, tenta trabalhar a equipe do Brusque. Zaga do Guarani bem postada para fazer o corte, mas sai jogando errado. Já recupera o Brusque. Vem mais uma vez com o DG pro campo de ataque, faz abertura com Clinton. Aqui pela direita, ajeita a bola na perna direita, rola a bola pela entrada grande área. Dominou bem a bola, DG girou, bola espirrada, sobrou ali pela intermediária, preparou a batida, Dalberson. De fora da área, de longe, muito longe, faz a batida, o Dalberson faz a defesa ali com tranquilidade, Adriano Almeida. É, porque a bola foi fraca, né? O chute de longe, ele podia ter saído com um pouco mais de força. Ela até fez aquele kick ali um pouco antes de chegar no Dalberson, mas o goleiro pegou com tranquilidade. Passou os 8 segundos ali, é isso que ele deu, o árbitro. 8 segundos segurando a bola ali, o goleiro. E o árbitro não mostrou os 8 segundos, está reclamando o Matheus Costa justamente por isso, que ele não mostrou que estava fazendo a contagem, Adriana. E isso serve de atenção para o Dalberson, porque o árbitro já tá de olho nele, né? Ele já caiu 2 vezes, agora o árbitro já manda reverter um retardo nele da reposição de bola. O próximo caminho é um cartão amarelo, né, Cabelo? Mas o árbitro... Risco desnecessário do goleiro do Guarani, hein? Escanteio cobrado, bola na grande área, levantamento feito, segundo pau, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Dalberson vai lá, dá um soco nela, no bate e rebate na grande área, a sobra de bola, a batida, teve desvio da zaga do Bugre, ela sobra do peito do Mirandinha, tenta sair jogando, joga errado, quem dá um tapa na bola, só que recua, lá na contramão, Alex Juan, lá com o goleiro Nogueira, para começar de novo, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 40 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, é Série C, é quadrangular final, vale vaga na Série B, placar CBN tá assim, ó. Brusque 0, Guarani 1 para o Bugrão, Guarizo. Central da bola. Série D de dado, primeiro jogo da final. Hoje o Santa Cruz perdeu na Arena de Pernambuco. Santa Cruz 1, Barra de Santa Catarina 2. Futebol Globo CBN. Vem mais uma vez o Brusque, nesse finalzinho de primeiro tempo, a bola rolando lá pela esquerda, vem mais uma vez, vem carregando com o Guipira, toca na linha de fundo, trabalha por aí o Brusque, o desvio pra fora do gol! Sai à direita do Dalberson, linha de fundo, a batida cruzada, foi gol! Giriguitum! Gol! É do Brusque! A jogada lá pela esquerda do DG, a batida cruzada, rasteira, teve desvio do Alex Juan no meio do caminho. Passa por todo mundo. Na imagem dava a entender que a bola tinha batido atrás do gol. Não, ela foi pro fundo do gol. No chute rasteiro. E o desvio do Alex Juan no meio do caminho. A bola foi pro fundo do gol. Tá empatado o jogo em Brusque. A 42 minutos, Alex Juan empata o jogo. Tá tudo igual em Brusque, Adriano Almeida. Cochilou na jogada rápida do Brusque, agora o setor defensivo do Guarani. O Alex Juan teve liberdade para completar, assim como o DG também.
pelo lado esquerdo, conseguiu levantar a cabeça e cruzar na medida para o Alex Juan. Essa bola também veio muito rápida e no cantinho do Dalberson, que até pulou, mas não teve tempo, não conseguiu defender. Tudo igual agora em Brusque, 1-1. Com 3 zagueiros não pode tomar um gol desse, Gabi. Cabela, bola defensável pro Dalberson, tá? Ele passou da bola, tanto é que enganou muita gente, porque ele saiu do gol, ele ficou atrás ali na rede pelo lado de fora. Então ele saiu do gol, tava fora ali. Tudo bem, veio um cruzamento, o Alex Juan acabou de primeira ali, deu um toque, mas é uma bola defensável, a gente estava elogiando a solidez defensiva do Guarani, falha defensiva e o Brusque chega ao gol de empate no finalzinho. Vem Guarani de novo depois da cobrança da falta, batida, explode em cima da zaga, volta pela intermediária, batida de longe das mãos do goleiro. Faz a defesa, o Nogueira já tem pressa, reposição de bola rápida no campo de ataque, DG, ajeita de cabeça ali à frente da grande área, pro Clinton, bateu de fora da área, pegou, largou, segura Dalberson. Na chegada, mais uma vez, da equipe do Brusque, ali a jogada pelo meio, hein, Adriano Almeida? Vai ganhando moral agora o time do Brusque, poderia ter uma boa oportunidade de ter virado a partida. E um detalhe, é que esse é o primeiro gol do Brusque em todo esse quadrangular aí. Já estamos no 4º jogo do quadrangular. O Brusque ficou 310 minutos, mais os acréscimos dessas partidas, sem fazer gols, e agora consegue inaugurar o marcador no momento em que tem um jogador do Brusque caído, vai precisar de atendimento médico, o departamento médico do Brusque já em campo, teremos certamente alguns bons minutos de acréscimos. Olha, Gabi, o Guarani fazia um bom jogo até aqui, mas deu uma bobeira gigante nessa marcação na descida do Brusque e empatou o jogo. O jogo era controlado, o Brusque um ataque rápido pela esquerda e aí teve um cruzamento rasteiro e o Alex Juan acabou finalizando, mas não com tanta força, né? Não sei se o Dalberson não estava esperando. Na verdade, eu acho que ele dá aquele toque, só faz o desvio, né? Nem finalização né? Ele tá dentro da área ali, ele colocou o pé na bola e aí não sei se o Dalberson não estava esperando, se ele achou que essa bola ia pro meio da área, o Dalberson passou do gol, então foi confuso, acho um lance extremamente defensável do goleiro do Guarani e o Brusque chega ao gol de empate, chegou com moral no lance seguinte, já finalizou, o Dalberson já tutibiou ali, mas em 2 tempos conseguiu fazer a defesa, então o Guarani precisa acalmar, ele é superior tecnicamente, mas ele ainda não conseguiu demonstrar isso na partida. Vamos chegando a 45 minutos desse primeiro tempo, tá 1-1 pra cá do jogo, hein? Aí o toque da CBN. 45. Mais 5. Vamos a 50 desse primeiro tempo. Toca a bola, a equipe do Bugre do campo, ataca com Kelvin. Ele faz o domínio, gira, recua. Mais uma vez lá para começar de novo com o David Braz. Rola a bola ali pela intermediária. Tenta chegar o Guarani no campo de ataque. Marcação é forte ali pelo meio, mas briga pela bola, sobra com o Emerson. Volta a bola mais uma vez com o Isaac. Domina, rola a bola com o Emerson. Lado esquerdo, faz o domínio. Marcação do pivô para cima dele, comete falta. É falta que favorece o Guarani aqui pela esquerda. É falta do pivô para cima do Emerson, Adriano Almeida. Pelo lado esquerdo agora, reclama um tanto o pivô, mas ele fez sim a falta. O Emerson, a falta bem mais perto do meio campo do que do ataque, falta já cobrada. Já cobrada a falta, a bola chega ali com o David Braz, rola a bola lá pela direita com o Rafael, ajeita a bola perto da direita, vem buscar o jogo, o Justen, toca na bola, vai pra tabelinha com o Mirandinha, bola enfiada lá pela ponta direita, chega Alex Juan pra fazer o corte, joga em cima do Justen, a bola vai lá nas mãos de Nogueira, e repõe a bola em jogo, despecha pro campo de ataque, já passamos em 46, vem bola pro campo de ataque, a bola chegou ali pela zaga, com o David Braz pra fazer o corte, ela vem pela intermediária, toca na bola o Kelvin, passou errado, deu de graça ali para a equipe do Brusque, que repõe lá pelo lado esquerdo com o Pira, Rafael encosta na marcação do Pira, o Pira chama o Rafael para dançar, faz uma pedalada ali esquisita ali, sai com bola e tudo, o árbitro tá dando só arremesso manual, o Pira pirou, Adriano Almeida. Foi a loucura agora, pedindo lateral a favor do Brusque, mas o árbitro não quis saber não, continua ali reclamando. O Gui Pira que um dia vestiu a camisa ponte pretana. Pois é, e a reclamação do David Braz naquele lance lá que até merecia cartão, o Olávio, foi tão dura quanto foi do Pira, né? Só que o árbitro agora não falou nada pro Pira, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Tá, tem jogador caído, é o Mirandinha, bota a mão no rosto ali, o árbitro manda parar o jogo de novo, pro atendimento do jogador do Guarani, Adriana. Como esse jogo para, hein, Cabela? Mas agora foi choque na cabeça e realmente precisa ser paralisado. Mirandinha foi disputar a bola, agora tá sentindo um tanto. O árbitro pede para esperar para ver se ele consegue se recuperar sem a entrada do departamento médico. Meu Deus do céu. Gabi, pro segundo tempo, o Guarani tem que mexer em alguma coisa aí se quiser vencer o jogo, não é?
Eu acho que a postura, o Guarani, ele parece estar satisfeito com o empate, ele deixa o Brusque mais com a posse de bola, o Brusque finaliza mais, a gente entende que é o jogo de vida ou morte para a equipe do Brusque, um empate ou uma derrota, matematicamente é uma equipe que já está eliminada, então eu entendo o Brusque ir mais ao ataque, só que o Guarani precisa pensar no campeonato, uma vitória hoje ele joga por empate contra o Náutico na próxima rodada, então a vitória é importante, ele já elimina o Brusque, ele pode eliminar o último adversário aí para conquistar este acesso. Então a vitória de hoje é importantíssima. E aí passa talvez por uma alteração, porque eu não vi o Isaac pegar na bola hoje, jogar com um jogador de meio campo que não pega na bola, é complicado. De novo, né? Mais uma vez. Não é o primeiro jogo que a gente fala isso do Isaac, né? O Isaac teve uns lampejos de bom jogo em algum momento do campeonato, mas nas últimas rodadas, só se o Matheus Costa olha pro Isaac como um marcador do meio campo, talvez por isso ele esteja em campo. Mas daí se você for pra marcador, aí você tem o Caio Melo, você tem o Giovani, você tem o Cadinho, entendeu? Não é a principal característica do Isaac, então ou ele aparece pro jogo, muda a postura, ajuda mais o ataque, ou provavelmente deve vir uma alteração, não sei se no intervalo, né, mas certamente no segundo tempo, caso ele continue não aparecer. E o Diego Torres também, depois do gol, também desapareceu também, hein? É outro que é o pensador no meio campo. O Guarani, na verdade, ele chegou ao campo de ataque 2 vezes, no gol, na bola parada e numa outra puxada do Mirandinha. De resto, foi uma partida bem limitada do sistema ofensivo. Trabalha o Brusque na chegada, campo de ataque ali pela intermediária com o DG, ele carrega, é o Clinton, carrega a bola, faz a abertura pela direita, pelo lado da direita com o pivô, ameaçou o cruzamento, botou o Emerson para dançar ali, puxou na perna canhota, preparou a batida, no meio do caminho tinha ali o David Braz para fazer o corte do bate-rebate, ela sobra com o Brusque mais uma vez a batida, DG de fora da área, para fora do gol! Sai à esquerda do Dalberson, se perde em linha de fundo, mas passou tirando tinta da trave, Adriano Almeida. Chute perigosíssimo esse. Nós falávamos dos chutes anteriores do Brusque que estavam fracos, agora não. O DG pôs força nessa bola. O Dalberson precisou voar para garantir que ela ia para fora. Para sorte do Guarani saiu e apenas tiro de meta. 49-40, vai terminar o primeiro tempo em Brusque. Tá tudo igual, placar 1-1. Vem bola pro campo de ataque, sobe a zaga do Brusque para fazer o quarto, brigando o Guarani ali no sistema defensivo. Tem jogador caído e é o David Braz que tá caído ali, que rebota a mão no rosto. Fica sentindo uma entrada um pouco mais forte ali do jogador da equipe do Brusque, Adriana. Não é o David Braz, não. Eu acho que é o Mirandinha de novo, viu? O árbitro vai conversar ali. Agora acho difícil, a gente já atingimos os 50 minutos, acho difícil o árbitro já encerrar, porque depois dos acréscimos foi o Rafael quem tomou ali uma pancada no rosto, tá sentindo, valorizando um pouco. O departamento médico não vai entrar em campo, pelo que já deu para perceber. Só o Rafael se recuperar mesmo. Já passamos dos 50, devemos ir aí até 51 ou até 52. O árbitro foi levantar o Rafael, quase que ele não consegue, quase que ele cai com o Rafael junto ali do gramado ali, hein? Ô, seu juiz, hein? Já cresceu, já fez o sinal. Vamos a 51, já estamos com 50 minutos e 40. O Rafael vai lá na cobrança da falta, já faz a cobrança, a bola tá rolando de novo. Finalzinho de primeiro tempo no Augusto Bauer, tá 1-1 placar do jogo. Trabalha agora na saída de bola lá pela direita, bola pra fora, jogou pra fora de graça ali o Rafael. Vai terminar o primeiro tempo. Vai chegar a 51 o cronômetro, vai terminar o primeiro tempo, sai jogando o Brusque, vem pro campo de ataque, briga por ela o Mirandinha, ali pela intermediária, lado defensivo, vem Diego Torres, carrega na contramão, toca ali com o Justen, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremessa manual pra equipe do Brusque, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Augusto Bauer. Brusque 1. Guarani Também 1. Opa, vem aí, Marco Guarizo. Central da Bola. Apresentação, Marco Guarizo. Intervalo de jogo no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Jogadores lá do Brusque discutindo uma barbaridade com árbitros do Guarani também. O clone aí do volante Casemiro não tá agradando a ninguém, hein, Adriano Almeida? E não tá tendo vida fácil também, né? Porque é um jogo de um primeiro tempo muito faltoso, que parou demais, ele teve que aplicar cartões, agora no final os jogadores do Brusque fizeram um montinho ali nele, aí os jogadores do Guarani perceberam ali o excesso de reclamação, foram também reclamar um pouco, mas agora
situação já tranquila, os times já se encaminhando pros vestiários, assim como também o árbitro, que merece tomar uma aguinha, dar uma descansada. Merece. Passa pra gente, Dri, por favor, as opções do técnico Matheus Costa no banco de reservas, caso ele queira fazer mudanças no intervalo. Bom, além então do goleiro Andrei, ele tem o Alisson, o Cadi, o Giovani, o Renan Castro, o Cauã Jesus, o Caio Melo, o Júnior Brandão, o Ryuta Takahashi, Gabriel Silva, o JP Galvão e também o Gemerson. Essas as opções, bem recheado o Banco do Guarani. Daqui a pouco, o comentário do jogo para até aqui, Brusque 1, Guarani 1. Brusque marcou aí no final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Guarani estava com o pé no acesso, precisando de um ponto em 2 jogos, mas agora vai ter que remar de novo. Afinal de contas, fica com 7 pontos. O Náutico tem 4. Aí tem muita água para rolar. Só pro Brusque, esse resultado não serve para nada. Elimina o time de qualquer chance de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido, daqui a pouco o comentário do jogo e muito mais aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Brusque, Guarani, Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani, Central da Bola. Intervalo de jogo no estádio Augusto Bauer, 1 para o Brusque, 1 também para o Guarani. Resultado que mantém o Bugre na segunda colocação neste quadrangular final da Série C, no grupo C, mas ainda deixa o acesso um pouquinho mais longe do Guarani, porque se esse empate persistir, o Bugre vai precisar vencer o Náutico na próxima rodada no Brinco de Ouro para garantir o acesso com uma rodada de antecedência e não depender do derby na última rodada. Nosso internauta, o Nascimento, ele fez uma pergunta aqui: se o Guarani vencer, a Ponte sobe hoje? Não sobe, porque ainda tem confrontos. O Náutico pode atingir os 10 pontos que a Ponte tem e o Guarani também chegar a 10 pontos, mesmo que perca para o Náutico, porque tem o derby na última rodada. Então, a vitória do Guarani não dá o acesso à Ponte. O empate não dá o acesso à Ponte, fica dependendo de um ponto ainda contra o próprio Brusque na próxima rodada. E a vitória do Brusque, sim,
Aí o Guarani ficaria com 6 pontos, tem o confronto inédito, confronto direto entre Guarani e Náutico, aí um time vai tirar ponto do outro, aí sim a Ponte já subiria com os 10 pontos. O empate não decide nada. Nada. Guarizo, é isso. É o panorama de momento, assim como outro grupo, o grupo B, que todos os jogos empataram até agora, né? A diferença tem sido no número de gols marcados, que tem colocado o Londrina na liderança e o São Bernardo na segunda colocação. Agora, pra gente entender como foi construído esse primeiro tempo de até aqui, Brusque 1, Guarani também 1, é hora do... O comentário do jogo. Gabi Castro, a gente sabe que tecnicamente, ainda mais nesse gramado artificial que não tem a tecnologia de um Allianz Parque, que já não é bom, de um Newton Santos, de uma Liga Arena, de uma Arena MRV, a gente viu que tecnicamente a bola correu muito mais que os jogadores, o primeiro tempo não foi bom, tanto que os gols saíram aí em bolas alçadas na área. É isso, Guarizo, muita vontade, muita correria, mas pouca técnica, né? Então o que nós vimos, ao mesmo tempo que teve essa correria, foi um jogo muito físico, porque é um jogo muito tenso, né? Pro Guarani, claro que tem ali a pressão de você precisar pontuar, porque senão encosta ali o Náutico e aí fica um jogo muito decisivo aqui no Brinco de Ouro, porque daí se o Náutico vencer, ultrapassa o Guarani, então o jogador tá pensando nisso também, precisa pontuar fora de casa e é jogo de vida ou morte para a equipe do Brusque, porque não tem nenhum ponto até aqui no campeonato. Com este empate tá chegando ao primeiro ponto, mas matematicamente fica eliminado. Então, de fato, é um jogo que tem um caráter decisivo, já é um segundo turno de um quadrangular final. Então, é um jogo físico, é um jogo de muitas faltas, mas o Brusque ele buscou mais o gol, tá? Ele finalizou mais, ele começou melhor a partida, ele ataca muito pelo lado direito, com o Clinton, o Diego Matias, né? O DG cai bastante pelo lado direito também, é um jogador canhoto. Citei antes da partida começar que ele tem um chute de média, longa distância muito interessante e por pouco ele não marcou um golaço. O Guarani precisa ficar mais atento, diminuir este espaço, principalmente com o Kelvin. Mas o Brusque ele pressionava, mas eu citei aqui a solidez defensiva do Guarani porque ele joga com 3 zagueiros e o Kelvin faz uma partida muito interessante, ele consegue fechar espaços e aí o Brusque ele só chegava nessas finalizações de longe porque ele tentava cruzamento, tentava bola alçada, mas ele não tem nenhum grandalhão, não é uma característica do Brusque esse jogo aéreo, então ele tentava com a bola rolando ali de finalização, não chegava com perigo ao gol do Dalberson. E aí o Guarani ele foi se animando, ele não fazia uma partida interessante, essa transição não saía, apenas uma vez o Guarani puxou um contra-ataque interessante com o Mirandinha pelo lado direito, foi fazendo fila e ele acabou sofrendo a falta. Foi isso ofensivamente o Guarani no primeiro tempo até os 30 minutos. E aí num lance até interessante, o David Braz indo até o ataque, disputando uma bola, ganhando de cabeça, ele sofre a falta. E aí na cobrança de falta do Diego Torres, o Rafael ele desvia de cabeça e marca. Então o Guarani não fazia uma partida interessante, mas a bola aérea, que é sempre importante no futebol moderno, acabou aparecendo e o Guarani acabou marcando o primeiro gol. Só que durou 10 minutos, né? O Guarani ele até melhora com o gol, o Brusque ele não chegou com perigo entre os 31 e os 41 minutos, mas daí numa falha, numa bobeada, num lance muito rápido do Brusque pelo lado esquerdo, vem uma bola rasteira, o Alex Juan, ele desvia, ele põe o bico da chuteira ali, acaba fazendo um chute e o Dalberson acaba passando da bola, né? Quem vê o gol depois, ele no lance, ele fica na rede pelo lado de fora, então ele sai do gol ali, não sei se ele tentou fazer um golpe de vista, se ele achou que ia no cantinho e a bola acabou entrando. Com justiça, se a gente for poder analisar, porque o Brusque, ele finalizou mais, ele buscou mais a vitória, o Dalberson trabalhou mais desde o início e o Guarani com pouca ofensividade e com uma postura que não me agrada, tá? Porque eu tô encarando a partida hoje como decisão.
O lugar do Guarani não é no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, se ele tem a oportunidade de eliminar o Brusque e de abrir 5 pontos pro Náutico, eu gostaria de ver um Guarani mais com a posse de bola, propondo o jogo, porque ele tem jogador para isso. O Diego Torres é esse atleta, o Isaac é este atleta, o Emerson pela esquerda, tem a velocidade do Mirandinha, tem o Bruno Santos, que é um jogador interessante. Então, o Guarani, ele tem recurso humano para poder fazer mais. Só que não fez no primeiro tempo diante do Brusque. E aí, se você não faz, você dá margem pro seu adversário se animar. Foi o que o Brusque fez, foi pro ataque, conseguiu o gol de empate. Então, pro segundo tempo, o Matheus Costa, eu espero que ele venha com uma estratégia. Não precisa ter mais posse de bola, não precisa de nada disso. Mas então que ele encaixe um contra-ataque, que ele explore a velocidade do Mirandinha e que ele ache uma alternativa pro lado esquerdo do Guarani. Porque como ele só joga com 2 atacantes, o Bruno Santos fica centralizado e o Mirandinha fica na direita. E fica um buraco na esquerda. E aí o Emerson, que é o lateral esquerdo, ele tá fazendo praticamente um papel de zagueiro, e a gente sabe que ele é muito forte ofensivamente, não tem a ultrapassagem, a gente não viu uma vez o Emerson chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento apenas numa cobrança de lateral, então é muito pouco, você precisa explorar esse jogador que pode ser um efeito surpresa aí do Bugre. Então que o Matheus Costa encontre uma postura ou até mesmo uma formação, não precisando de alteração, caso ele não queira, mas que o Guarani volte diferente para a etapa final e que consiga essa classificação, essa vitória que vai aproximar muito da classificação. Gabi Castro, o comentário do jogo. A gente já volta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani, Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani, Central da Bola. Jogos finalizados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro brigando pelo título não resistiu à força do Vasco lá em São Januário. 2-0 para o Cruz Maltino. Gols marcados pelo Ryan e pelo Paulo Henrique. Jogo encerrado. Encerrado também na estreia do técnico Ramon Dias. O Internacional empatou com o Juventude por 1-1. Isso em Caxias do Sul. Alan Patrick abriu o placar para o Inter. Enio empatou para o Juventude. Em andamento, comecinho de jogo, Atlético Mineiro 0. Mirassol também 0. Os dois times já estão de volta ao gramado do Augusto Bauer e quem reassume o comando do Futebol Globo CBN para as emoções do segundo tempo de até aqui, Brusque 1, Guarani também 1, é Carlos Cabela. Opa! A bola vai rolar mais 45 minutos para a gente contar a história de mais um grande jogo importantíssimo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, o Guarani mexeu, né, pro segundo tempo, Adriana? Mexeu, vai vir diferente o Bugre pra etapa final. Foi embora o Isaac, o camisa 8, Isaac tá fora, muito criticado no primeiro tempo, quase não teve oportunidades, ele deixa o gramado.
para a entrada do camisa 17, Cauã Jesus. O Cauã, que vinha sendo titular, inclusive no último jogo foi titular, porque o Matheus Costa abandonou o esquema com 3 zagueiros, então o Cauã Jesus entrou no lugar do David Braz. Agora começou no banco, mas já vai reiniciar o segundo tempo, com a entrada então do 17, Cauã Jesus, no lugar do 8, Isaac. E tinha alguma coisa para ser resolvido ali, porque a arbitragem chamou os 2 capitães das equipes do Guarani e do Brusque. Será que é VAR, Cabelo? Então, porque eles estavam olhando, estão alguma coisa ali fora do campo, né? Alguma coisa ali que eles estão analisando fora do campo. Vai conversar, agora o árbitro conversa com o técnico do Brusque. Ele vai lá falar com o Bernardo Franco. E será que deu problema no VAR? Porque daí ele precisa comunicar, né? Às vezes, isso já aconteceu, né? Em outras vezes, de perder a comunicação, perder o vídeo e tal. Eu sei que ele deu um amarelo antes de começar o segundo tempo. Ele gosta de um cartão, esse árbitro, não? Não, e tava numa conversa. Lembrou aquela conversa do Hulk com o árbitro depois do jogo? Tava amigável, tava conversando. Do nada subiu um cartão pro treinador. Pois é. E a gente achou que o problema era o VAR. Não é bem o VAR o problema, é o árbitro com o cartão amarelo ali pro técnico da equipe do Brusque. Tá tudo pronto, apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo do jogo para Brusque e Guarani. Brusque. Olha esse árbitro, vou contar pra você. Nós vamos ter história até o final do jogo ainda, viu? Pode esperar. Série C, Carlos Cabelo. Meu Deus. O Brusque se defende, o Guarani tenta chegar no campo de ataque ali pelo meio do caminho. No bate e rebate, a bola sobe, desce. Agora quem vem lá é o Alan Santos, joga a bola pro campo de ataque do Guarani de novo. Vai tentando chegar lá na frente do Bugre e a falta anotada. Falta em cima do Mirandinha, falta que favorece a equipe do Guarani ali pela esquerda, primeira falta desse segundo tempo com 40 segundos, Adriana Almeida. Mais uma falta para começar o segundo tempo do jeito que terminou o primeiro, né? Muito faltoso, menos de 1 minuto, e o Diego Torres, mesmo a longa distância, vai lançar essa bola pra área. Vai todo mundo lá na área, hein? Tá todo mundo na área. É falta pra equipe do Bugre. Diego Torres na cobrança de perto da canhota, lá do lado esquerdo. Vem bola pra grande área. Pintou levantamento na segunda trave. Sobe a zaga do Brusque. Faz o desvio, o Alex Juan corre para evitar a saída, joga a bola para fora, último toque do jogador do Guarani, que era quem estava no lance, ele era o Rafael. A bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Brusque no sistema defensivo. Agora, Gabi, você que gosta de scout, dos números do jogo e tal, sim, dá uma olhadinha quantas faltas nós tivemos no primeiro tempo, Gabi. Não sei se a Adriana tem essa marcação, entende? Um minuto e 40 de bola rolando, segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Tem arremesso manual Guarani, agora ali pela direita, hein? Vai tomando distância ali o Justen para fazer o levantamento com as mãos para dentro da grande área. Joga a bola, bico da pequena área, chega a zaga! O tal do Mangabeira para fazer o corte ali, ele chutou para um lado, a bola saiu para o outro. Saiu para a linha de fundo, escanteio para o Guarani ali pela ponta direita, Adriana. Guarani volta mais ofensivo para esse segundo tempo, só ficou no campo de ataque nesses 2 primeiros minutos. E agora tem um escanteio a seu favor, é o Diego Torres quem vai ali de novo para a cobrança. Terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Guarani, Diego Torres na cobrança de perto da canhota, vem bola para dentro da grande área. Tá todo mundo lá, levantamento nas mãos do Nogueira, sobe o goleiro para botar ordem na casa do Brusque ali no meio da pequena área e tem pressa na devolução, já sai jogando lá pela direita, bota a velocidade para ali com o Clinton, ele toca na bola, faz o lançamento, vem brigando pela bola, por baixo, rasga, dá um bico nela, o Alan Santos joga pra fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Brusque no campo de ataque lá pela direita, vai se ajeitando ali a equipe do Brusque, hein? 2 minutos e 40, vem pro campo de ataque o Brusque, lá pela direita o arremesso do pivô, ele joga a bola em direção à grande área, Olávio tenta o toque de cabeça, a bola sobra com Dalberson que bota a ordem na casa do Bugrão nesse comecinho de segundo tempo, já sai jogando ali curtinho com o David Braz, já faz a abertura, errado, bola foi pra fora de graça pro Brusque aqui pela esquerda, o Alex Juan já tá ali pra fazer a cobrança.
Com as mãos ele joga à frente da grande área, o DG chega na bola, bola espirrada, sobra com Mangabeira, ali pela intermediária, rola a bola lá pela direita, se apresenta pivô no campo de ataque, rente lateral do campo, tenta o lançamento, DG foi pra tabela, brecou, girou o corpo, tem marcação em cima dele, Alan Santos tava lá pra fazer o corte, joga a bola pra fora, o arremesso é manual, já cobrado pelo Brusque. O Brusque vai tentando fazer uma pressão pra cima do Guarani nesse comecinho de segundo tempo, hein? Trabalha a bola aqui pelo lado esquerdo com o Jean Paul já levanta a cabeça, breca, olha, volta a bola com o alemão no sistema defensivo, vem buscar o jogo ali pelo meio pra sair jogando a equipe do Brusque, vai trabalhando a saída de bola ali pela intermediária, bota a bola lá pela direita, por ali, pivô, domina, devolve, alemão, fica com ela, vai tocando a bola, todo o Brusque no campo de ataque, o último é esse aí, ó, em cima da linha da divisória do campo, é o Jean Paul, já bota a bola pelo lado esquerdo, por ali com o Alex Juan, faz a finta, ajeita a bola na perna direita, puxa na perna da canhota, mais atrás, fez o passe, por ali, com o Bernardo, toca na bola, rola pelo círculo central do gramado com o alemão, Everton, o alemão domina a bola, bota lá pela direita, do outro lado é o pivô, chega por ali o 97 da equipe do Brusque, lançamento foi feito lá na linha de fundo, pintou cruzamento na área, Dalberson, subiu, deu um tapa na bola, bola sobra mais uma vez com a equipe do Brusque, rola a bola com Pira, aqui do lado esquerdo, faz a finta, ajeita, perna direita, pintou, levantamento na área, de novo, desvio de cabeça, tá viva a bola lá pelo meio, ai, para pegar e fazer a defesa, o jogador da equipe, o Dalberson e o Olávio, acabou se chocando ali com o David Braz, o Dalberson, para variar, fica caído, e o David Braz também, Adriano Almeida. O Dalberson já estava reclamando desde um primeiro lance que ele saiu para espalmar a bola e reclamou de falta. O juiz não deu, ele estava com as mãos levantadas e todo mundo ali olhando até, né, se ele teria condições de defender uma segunda bola. E aí quando ele pega a bola de uma vez por todas, ele cai e num choque também com o Olávio, o David Braz sentindo bastante parece ser a perna, mas é difícil a longa distância aqui ver. E o árbitro agora vai pedindo para ele se levantar, assim como o Dalberson também. Os dois jogadores do Guarani já em alguns instantes estarão de pé para o jogo recomeçar. O Olávio, quando ele gira o corpo para ir para a bola já está na mão do Dalberson, nas mãos do Dalberson, e ele acaba chutando ali o David Braz. Ficou dito pelo não dito e é posse de bola para a equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo, Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque, o Alex Juan marcou. Guarani. 1 pro Guarani, quem marcou foi o Rafael. Vem Bugrão no ataque, bola rolada aqui pelo lado direito. Puxaram a camisa do Cauã, toca no Mirandinha, preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo. Placar do Augusto Bauer. 1 pro Guarani, 1 também para o Brusque Guarizo. Central da bola. 1-1 também foi o placar de Ponte Preta e Náutico mais cedo. A Ponte tem 10 pontos, o Guarani 7 no momento, Náutico 4 e o Brusque 1. Futebol Globo CBN. Gabi Castro e o jogo em segundo tempo, hein, Gabi? Uma extensão do primeiro tempo, Brusque com mais posse de bola, tentando achar algum espaço aí entre os três zagueiros da equipe do Guarani, mas sem perigo pro goleiro Dalberson, que precisa encaixar este contra-ataque. E agora o Guarani ganha em velocidade, porque além do Mirandinha, tem o Cauã Jesus. Bruno Santos fez uma jogada bonita lá pelo lado esquerdo, mas quando faz o lançamento pro Mirandinha, o zagueiro faz o corte, recupera a bola, a equipe do Brusque já sai jogando ali pela intermediária com o Mangabeira, ele vem carregando a bola frente ali, o círculo central do gramado, ele faz o break, busca alguém pro passe, o passe é feito pelo lado esquerdo com Pira. Pira tá lá pra fazer o domínio, já domina, encara a marcação do Justen, faz o break, ginga pra um lado, do outro, toca mais atrás, o Alex Juan chega no ataque, vai cruzamento pra grande área, Kelvin, no meio do meio-lua da grande área, tava lá pra fazer o corte, chega o Brusque de novo, a bola sobra do Justen, então chutão na bola, pega mal na bola, não lança pra ninguém, dá de graça ali pro Jean Paul, mantém o Brusque no campo de ataque, o lançamento aqui pela esquerda pro Pira, passa por ele, quem chega é Rafael para dar outro bicão na bola de graça pro Brusque, é um bate e rebate, é um paredão no meio campo que a bola bate e volta pro Brusque. Guarani sai jogando o Diego Torres, lançamento é lá pelo lado esquerdo, quem sobe de cabeça é o pivô, bota a bola para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani. Emerson tá lá para fazer a cobrança com as mãos lá do lado esquerdo defensivo da equipe do Guarani, não tem pressa nenhuma. Demora ali para fazer a cobrança, olha de um lado, olha do outro, encontra o Kelvin ali
pela intermediária defensiva, já faz de domínio, gira o corpo, despacha no campo de ataque pro Justen, domina, coloca no gramado, de primeira, fez o passo pro Cauã, no contrapé do 17 da equipe do Guarani, ficou fácil ali pro goleiro Nogueira botar ordem na casa do Brusque, Adriana. Tentava uma jogada mais rápida por ali os jogadores do Guarani, principalmente Cauã Jesus, mas o passe foi muito ruim. Setor defensivo do Brusque agora trabalha a bola. Ô Gabi, voltamos a falar do gramado. O Guarani, pela aparência do jogo, tanto o primeiro tempo todo e até aqui, não sentiu o gramado sintético, né? Não sentiu, mas às vezes eu acho que ele evita dar muito toque na bola. Ó o Brusque. Vem Brusque com Pira, lado esquerdo, quem chega, Rafael, para fazer a roubada, toca na bola, tem marcação em cima dele, fica brigando pela bola, era o David Braz. Ele perde a bola, recupera o Brusque, Pira, faz a finta bonita, quem chega por baixo é Kelvin. Faz o corte com o Justen ali pela direita mais uma vez para sair jogando. Dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Bruno Santos escapou bem do lance, vem carregando pro campo de ataque, o árbitro para o jogo. Pega uma falta em cima do Jean Paul, o Bruno Santos vai à loucura e a falta tá anotada, Adriana. Agora não adianta mais reclamar, né? O árbitro marcou com muita convicção. Eu não vi falta, mas o árbitro achou que foi um empurrão e ainda o Jean Paul fez aquela encenação, levou a mão ao rosto, mas fato é que essa bola aí ia ficar limpinha com o Bruno Santos para puxar um contra-ataque gigantesco, mas desce o Brusque. Vem Brusque mais uma vez lá pela direita com o DG, sobra de bola batida de fora da área. Bateu em cima do Olávio, foi pela linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, pois não. Guarani prejudicado, né? Ninguém corre com o braço colado ao corpo, você precisa deste movimento para manter o equilíbrio, né? Ora o braço direito, ora o braço esquerdo, né? E a mão do Bruno Santos bateu na barriga. Não tava nem no alto, então o Bruno Santos ia ficar mano a mano ali com o outro zagueiro da equipe do Brusque, prejudicado, era um lance de importância aí pro Guarani no ataque. E agora mais uma vez o Dalberson bate um tiro de meta direto para a lateral, de graça para a equipe do Brusque. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando desse segundo tempo de jogo Série C do Campeonato Brasileiro, é a quarta rodada, já é o retorno desse quadrangular final. Placar CBN tá assim, ó. Brusque! 1 para o Brusque. Guarani! 1 também para a equipe do Bugrão. Vem Brusque pro ataque, lá pela direita, gingou de um lado, de outro, Clinton prepara o cruzamento, tem corte para fora, escanteio. Aqui 1-1, Guarizo. Central da Bola. No grupo dos empates, 2 jogos amanhã. São Bernardo e Floresta às 4h30, Caxias e Londrina às 7 da noite. Escanteio pro Brusque, é o quarto escanteio do jogo, terceiro para a equipe catarinense, lá pela direita, DG vai na cobrança, de perto da canhota para fazer o levantamento, tá todo mundo lá no meio da pequena área, quase 11 minutos deste segundo tempo, DG na bola, de perto da esquerda, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga, faz o desvio, tira o perigo da pequena área, corre, Pira para evitar a saída, fica com ela aqui do lado esquerdo, encosta a marcação do Diego Torres para cima dele, ele encara a marcação do Diego Torres, faz a finta, ginga do lado, carrega, dá um tapa na bola, mais atrás para Alex Juan, na perna da canhota, pro levantamento, sobe a zaga, mais uma vez o Guarani para fazer o corte lá dentro, era o Mirandinha que subiu de cabeça lá no meio da grande área, volta a bola lá para a grande área no cruzamento feito, David Braz de cabeça faz o corte, Dalberson vai lá na lateral da grande área para fazer a defesa e botou ordem na casa do Bugre, Adriana. Pega com tranquilidade agora o ataque do Brusque, que não deu nada certo e vai tentando o contra-ataque. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, Mirandinha, quando ele toca na bola de cabeça, a bola vai mais forte, vai nas mãos do goleiro. O tal do Clinton, lá do lado direito defensivo, bola passou, era o DG, não é? Olha que o DG tomar uma furada dessa é difícil, hein? Mas acontece também, né? No momento em que o Guarani se prepara para fazer mais uma alteração, Giovani já na beira do gramado deve entrar em instantes. Será que é o Diego Torres que ele vai tirar, ô Gabi? Porque o da posição seria o Kelvin, né? Ficaria um volante por outro, mas eu não tiraria o camisa 10 não faz uma boa partida, a não ser que tenha sentido alguma coisa, né? Aí pode ser, mas é um jogador importante para poder encontrar um espaço aí no sistema defensivo do Brusque. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na saída lá pela esquerda com o Emerson, joga no campo de ataque, teve desvio no meio do caminho, bola para fora, arremesso manual. Agora sim, vai ter a substituição na equipe do Guarani, subiu a placa. Saindo o camisa 5, David Braz, o meu amigo Marco Guarizo aqui cantou a bola certinho, hein? Saindo camisa 5, David Braz, zagueiro, para a entrada do 15, Giovani, meio campo. Olha só, mexeu no esquema.
Desfaz o esquema com 3 zagueiros, então fica Rafael e Alan Santos a dupla de zaga, Justen na direita, Emerson na esquerda e reforça o meio-campo, agora com o Kelvin e o Giovani, dando uma liberdade para o Diego Torres, o camisa 10, porque agora na frente ele enxerga 3 atacantes. Bruno Santos centralizado, do lado direito Cauã Jesus, do lado esquerdo Mirandinha. Digamos assim, quer a vitória? Que era a vitória, desfaz exatamente, porque é um jogador criativo pro meio campo, não tem por que ficar com 3 zagueiros, você precisa de criatividade, o Giovani com certeza vai ajudar o Diego Torres. Arremesso manual pro Guarani, quase lá no escanteio, hein? Quase lá no escanteio, o Emerson tá na cobrança. Toma a distância o Emerson para fazer o levantamento com as mãos na grande área. Prefere o toque mais atrás ele trabalha a chegada por ali do Emerson. Pintou o cruzamento. O Emerson fez a cobrança. Como é que o Emerson cobrou pro Emerson e cabelo? Bom dia para você. Bola rolada ali pelo meio. Tem jogador do Guarani caído pedindo falta. O árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo. Levanta ali. Era o Kelvin, estava caído. Trabalha a saída de bola mais uma vez o Rafael. Toca na bola. Giovani faz o domínio ali pela intermediária. Domina a bola. Tem 3 jogadores ao redor dele. Ele faz o lançamento pela ponta direita. Era pro Cauã, bola passou pelo Cauã, foi pra fora, arremesso é manual pra equipe do Brusque. 14 minutos, segundo tempo, o Brusque vem pro campo de ataque, chega Rafael por baixo, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, outro manual que favorece a equipe do Brusque ali pela esquerda, hein? Mais uma vez o Leque Juan. Toca na bola, vai pro Bernardo, recua lá atrás, começa com Jampou, domina Jampou, mais um recuo com o Nogueira, o goleirão tá lá de perto da direita para fazer o lançamento, faz o lançamento pro campo de ataque no meio do caminho, o Guarani faz a pressão, tenta a roubada de bola, mas ela chega com o Clinton lá no campo de ataque, o árbitro ameaçou, tem 2 jogadores do Brusque caído, vem Guarani pro ataque, aproveita o lance, mata a jogada, a marcação ali pela direita, o Everton Alemão, ele chegou cometendo a falta em cima do Mirandinha, o jogo tá parado, vai todo mundo pra cima da arbitragem ali, Adriana. O Mirandinha mais uma vez reclama, né, que tá apanhando muito, tá tomando muita pancada e que o árbitro não apresenta os cartões necessários. Mais uma falta agora, essa pelo lado esquerdo, no momento em que o Brusque mexe pela primeira vez. Tá indo embora o camisa 9, o Olávio deixa o campo para a entrada do 20. 20 é o Douglas. Douglas está no jogo. Mexe a equipe do Brusque. O Olávio foi embora, o Douglas está em campo e a falta é pro Guarani. Ali pelo lado esquerdo vem bola para a grande área, tá todo mundo na área, hein? Todo mundo na área, cobrança da falta para a equipe do Bugre. Tá lá o Kelvin na cobrança, de perto da direita pro levantamento, tá todo mundo lá na área, aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem bola pra grande área, Guarani. É bom momento pra equipe do Guarani, tá lá pelo lado esquerdo a cobrança com o Kelvin, na perto da direita pro levantamento, todo mundo na área, pintou o levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Brusque, faz o corte, dá um bico da bola, tira o perigo, ela vai sobrando, ali o pivô saiu lá da direita, veio pra esquerda pra fazer o corte esquisito, chega na bola ali o Douglas pela primeira vez, perde a bola, quem recupera a equipe do Bugre, trabalhando ali pela intermediária, mais uma vez o Emerson na bola recuada, começa de novo com o Kelvin, despacha do campo de ataque, o lançamento é pela ponta direita, o desvio de cabeça, aqui na direita do Justen, vai nas mãos do Nogueira que bota a ordem na casa, girando o tempo e placar do jogo no futebol na CBN Campinas, 16 minutos, é o segundo tempo de bola rolando, placar CBN tá assim, ó, Brusque 1, Guarani também 1, Guarizo. Central da bola. Começando daqui a pouquinho pela Série A, Atlético Mineiro e Mirassol, a bola rola às 9 horas. Pela Série C, mais cedo, a Macaca empatou com o Náutico por 1-1. Náutico. Futebol Globo CBN. 16 minutos e meio desse segundo tempo, trabalha o Brusque, mais uma vez o campo de ataque lá pela direita, quem chega por ali é o Clinton, tenta o cruzamento, mais atrás com o DG, faz a finta, carrega, busca a linha de fundo, tenta cruzamento, bate em cima do Emerson, vai pra fora, é manual, arremesso manual para o Brusque, é lá pela direita, vai se ajeitando lá o pivô pra fazer a cobrança, quase 17 minutos, tá 1-1 placar do jogo, hein? Placar que deixa o Brusque sem chances de acesso, acaba a chance do Brusque de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e deixa o Guarani, de certa forma, até confortável para decidir em casa com o Náutico. Arremesso manual cobrado, vem bola para grande área, o desvio é feito, último toque do atacante do Brusque, o Douglas, bota a bola para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Tiro de meta, nenhum perigo. E uma curiosidade, Cabela, esse Douglas, camisa 20 do Brusque, que acabou de entrar, jogador de 30 anos, atacante, e ele é primo de 2 ex-jogadores.
O Richarlison, ex-meio-campista, multicampeão com a camisa do São Paulo, hoje comentarista da TV Globo, dos canais Sport TV. E também o Alexandro, né? Os dois são irmãos, o Alec Gol, que também já aposentou. Eles são primos do Douglas, camisa 20 do Brusque. Tá aí, portanto, né? E ele puxou mais do lado do Alexandro, né? Porque é centroavante, né? Centroavante, exatamente. Apenas 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Ele estava disputando a Copa Catarinense, tá? Pelo Brusque. E agora ganha uma oportunidade aí nessa reta final de Série C. 18 minutos desse segundo tempo. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Bugre na saída pela direita com o Bruno Santos. Despacha no ataque lá pro Calban Jesus. A bola quica no gramado, alemão. Quase que foi enganado pelo kick da bola. O Guarani tenta se manter no campo de ataque. Jean Paul faz o corte, ele é à frente do Bruno Santos, que briga pela bola. Na roubada, fica com ela, protege. Jean Paul por baixo, toca na bola. É falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. É falta para o Bugrão ali pela direita. Vem bola para a grande área. Bom momento para o Guarani. E o árbitro faz mostra ali o ombro. Foi uma cotovelada, alguma coisa do tipo? Não entendi o que o árbitro tá mostrando ali, Adriano Almeida. Mostrou que ele empurrou com o ombro, né? O que me pareceu. O Bruno Santos lutou muito por essa bola. Méritos do atacante do Guarani, que tá brigando bastante, tentando prender essa bola lá na frente. Agora recebeu essa falta e o Diego Torres é quem vai cobrar de novo. Foi mais ou menos assim que saiu o gol do Guarani. É pela direita a cobrança da falta pro Guarani. Diego Torres está na bola de perto da canhota. 19 minutos, segundo tempo. Vem bola pra área. Bom momento para o Bugrão. Aumenta o volume aí, torcedor do Guarani. Pintou o levantamento lá na segunda trave. Nogueira foi lá no terceiro andar para fazer a defesa e tem pressa da reposição. Já despacha lá no campo de ataque, lá pela direita. Carrega por ali o DG. Tem marcação do Emerson pra cima dele. Tenta a roubada e bola o Mirandinha. Vem mais uma vez, tenta a finta. Bola espirrada lá pela direita. Uma briga ali pela bola, não? Meu Deus do céu. Só Guarani sai jogando errado. Sobra de bola na grande área. Cruzamento. A zaga tava lá para fazer o corte. Mais uma vez, briga pela bola, saída e o árbitro dá vantagem. Alex Juan, 2 jogadores caíram. Um de cada lado estão caídos ali. Vem Pira com a bola dominada pelo lado esquerdo. Tenta a batida em cima do Justen, que faz o corte. E agora o árbitro para o jogo. Porque os 2 jogadores estão caídos ali. O Bernardo tá caído e tá caído também ali o Giovani. E tem confusão lá, Adriano Almeida. Porque o jogador do Brusque reclama de uma agressão do Giovani, mostra o cotovelo, insinuando ali uma cotovelada. O Giovani não deu uma cotovelada no jogador do Brusque. Ele pode ter feito a falta numa disputa mais ríspida, sim, mas não vejo como uma jogada violenta a ponto do VAR ser acionado para qualquer possibilidade de expulsão. Mas agora o jogo tá parado porque o Giovani também levou a pior no lance. Na verdade, levou a pior mesmo, porque o Bernardo já tá de pé reclamando, esbravejando, mas o Giovani ainda tá precisando do atendimento do departamento médico do Guarani. O problema... Só um detalhe, Gabi, só um detalhe. O árbitro, ele viu a falta, mas ele deu vantagem. Só que a vantagem que ele deu, a bola veio pra trás do Brusque. Não era vantagem. Não era vantagem nenhuma. E o problema do Giovani é que ele olha primeiro pro jogador do Brusque e depois ele acabou deixando o braço, entendeu? Ele cometeu a falta, não viu uma agressão, não é lance para cartão vermelho, mas ele olha primeiro pro jogador do Brusque e depois o braço dele acaba acertando o rosto do jogador adversário. Então esse foi o erro do Giovani, né? Mas não acho que o VAR precisa interferir neste lance, não. E o Giovani tá caído ali sentindo muito o braço, porque ele cai em cima do braço, né? Ele cai em cima do braço e justamente esse braço que ele cai em cima, que está sendo ali recebendo o atendimento médico. E não tá legal o Giovani não, Adriano Almeida. Tá sentindo muitas dores. Substituição, já deu sinal. Só que o árbitro tá escutando o VAR, então tem isso também, tá? Só vai autorizar a substituição caso o VAR entenda que não é lance para cartão vermelho. Mas no lance que a gente viu aqui no replay, aqui, dá pra ver que o braço dele não pega no rosto do jogador. Ele acerta, mas eu não acho que é pra vermelho. Ele tá até de costas, né? É que ele olha antes, né? Ele tá vendo que o jogador do Brusque tá se aproximando, tem uma imagem que mostra antes, e o árbitro tava com a mão no ouvido ali. Agora, uma pena, né? Porque é um jogador que acabou de entrar, foi uma alteração interessante, desfez o esquema com 3 zagueiros, provavelmente deve vir aí o Caio Melo, né? Que é da posição do meio campo. E o árbitro tá lá acompanhando, mas pelo jeito o VAR já acabou o papo ali com o árbitro, né? Tá tudo certo. E o Giovani balançou o dedo fazendo sinal de não. O que eu quero acreditar é que ele falou, não vou sair.
Não, mas o Caio Melo já tá na beira do gramado, era o não de não vou aguentar continuar no jogo. Não tenho condições, né? Não vai dar. São vários nãos aí, né? Vários. E o Guarani já aproveitar e vai mexer 2 vezes, né? Vem lá o Caio Melo e mais um lá. Inclusive a alteração já vai ser feita antes do jogo recomeçar. O árbitro tá esperando, pelo menos ele já abandonou qualquer possibilidade de VAR ali, não dá sinais de que vai verificar algo no monitor, de que era lance para expulsão. A mudança, então, foi embora o Giovani, que acabou de entrar, já sai com a camisa 15 para a entrada do 18, o Caio Melo. O Caio Melo, então, tá no jogo. E o outro que entra é o Gabriel Silva. Gabriel Silva tem a camisa 21, ele entra no lugar do Mirandinha. Mirandinha 11 deixa o jogo para a entrada do camisa 21, Gabriel Silva. Todas as mudanças do técnico Matheus Costa, desde que não haja algum problema, como houve esse do Giovani, todas as substituições em todos os jogos são iguais. Sai Mirandinha, entra o Gabriel Silva. Quando tinha Cauã Jesus em campo e estava no banco, o Dentinho era o Dentinho que entrava no lugar do Cauã. E assim segue o cortejo, o Gabi. É isso, né? Então ele aproveitou a saída por lesão do Giovani, coloca o Caio Melo, um jogador por outro, e o Mirandinha já tinha cartão amarelo, já não estava tão produtivo, e aí entra o Gabriel Silva com uma característica parecida, mas com mais fôlego. A chegada do Brusque, teve desvio na batida ali, a bola para fora, escanteio que favorece a equipe amarela lá de Santa Catarina, pela esquerda o escanteio, viu, Adriana? A bola resvalou na tentativa do chute forte do Douglas, e aí essa bola desviou no meio do caminho, é um escanteio pelo lado esquerdo. O Brusque vem tentando virar o jogo. Escanteio, lado esquerdo, Pira tá na cobrança, todo mundo lá no meio da grande área. Bom momento para a equipe do Brusque. 24 minutos e meio, pintou o cruzamento, primeiro pau, tava lá o Kelvin para fazer o corte. A bola volta com Pira, aqui do lado esquerdo ele já faz o domínio, tem jogador caído, é o Clinton, que desabou no gramado, e o árbitro vai dar cartão pro jogador da equipe do Guarani, é o Bruno Santos, que saiu na briga ali, para chegar na bola ao lado do parece que é o Clinton que tá caído ali, e leva a mão ao rosto. Agora todo jogador que cai também bota a mão no rosto, virou bagunça agora, Adriano Almeida. Tentam enganar o árbitro. Será que na primeira fase que não tinha VAR eles faziam isso para tentar ocasionar uma expulsão sem VAR? Porque assim, eles têm que lembrar que tem VAR, né? Não dá para toda hora qualquer lance achar que foi no ombro, né? O Bruno Santos foi no ombro do jogador do Clinton, não era nem lance para cartão. Nem para falta. Mas... Nem para falta. Falta entendimento do árbitro sobre o jogo, porque é um jogo físico, é um jogo de falta, é um jogo de contato, e o árbitro tá caindo na dos atletas. Falta para a equipe do Brusque aqui pela esquerda, 25, toque CB, ele marcou 25. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá pelo meio. Pira vai na cobrança mais uma vez. Diego Torres ali na barreira, ao lado do Cauã Jesus. Os dois ali ficam na marcação da barreira. O Pira da cobrança, todo mundo lá na área, hein? 1-1 é o placar, é falta para o Brusque. Vem bola para a grande área, 1 ano e meio para a cobrança da falta. O árbitro tá lá conversando com 1 a 1 que tá lá na grande área, bate um papo com um aqui, bate um papo com o outro ali. Agora ele chama o Douglas para conversar e tá esperando o VAR, na verdade, para ver se não é cartão vermelho pro jogador da equipe do Guarani, o Bruno Santos. É isso que ele tá aguardando nesse momento, viu, o Adriano Almeida? Mas é uma demora também, que se a gente aqui de tão longe já viu que não foi nada, quase que nem falta foi, mas o árbitro realmente, ele tá esperando, e na imagem anterior, ele espera e dá o sinal mesmo de que tá consultando o VAR. Na imagem anterior, deu para ver que ele aplicou um cartão amarelo pro banco do Guarani, só não deu para saber se foi pro auxiliar do Matheus Costa ou pro próprio técnico Matheus Costa. E ao fundo, era possível ver uma imagem do Giovani, inconsolável, chorando bastante, muito sentido por essa lesão. É um sinal aí de que o Guarani pode ter perdido esse jogador para essa reta final da Série C. Faltam 2 semanas, né? Exatamente. E ali tá com jeitão de ser clavícula. Tá com jeitão de ser clavícula. E o árbitro continua conversando lá com o VAR. Mas que interferência desnecessária, né? Totalmente. Se for esse lance do Bruno Santos que a gente tá falando, completamente desnecessário. Nem falta do atacante do Guarani foi. A não ser que tenha sido um outro lance que o VAR esteja analisando. Aí pode ser. Esse do Bruno Santos não foi absolutamente nada. Ele tá dando a entender que vai no VAR, hein? Esse árbitro, ele tá mais perdido.
Ah lá, vai no VAR. Será que foi dentro da área? Acho que não. Não foi. Se foi dentro da área, é pênalti, né? Se foi dentro da área, é pênalti. Vamos ver o que o VAR tá anotando lá, porque o árbitro, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes, goiano, tá indo lá na tela do VAR. Vai verificar a irregularidade, vai analisar ali a irregularidade. O árbitro que é fraquíssimo, né? É isso, dentro da área. É dentro da área. Mas o jogador do Brusque também tá com o braço aberto. Olha só nessa imagem. É disputa pelo espaço. A bola tá longe e os dois estão tentando ver ali quem que chega na bola ou uma obstrução. Eu não vejo como falta. Pois é. Tá ali os dois na área, os dois ali brigando por espaço e a falta foi anotada. Se foi anotada a falta, o VAR tá mostrando que é dentro da área. E se é dentro da área, eles, na verdade, no momento do lance ali, estão bem em cima da linha, né? Foi dentro da área. Agora, precisa ver se esse braço do Bruno Santos realmente acerta o jogador do Brusque. Porque às vezes a imagem parece, mas não passa pelo alto. E como eles estão correndo, é um braço um pouquinho maior. E o jogador demora pra cair, gente. Ele demora pra cair. Ele cai bem fora da área. Não foi nada. Não foi nem falta. Nem falta foi. Mas um lance desse, a impressão também é de um tapa, né? O árbitro, a interpretação que pode ser dada pelo árbitro. Porque o braço dele, a mão dele vai muito alto na altura do rosto do jogador. Só que o jogador do Brusque, ele olha pro Bruno Santos e ele procura contato. Ele vai em cima do jogador do Guarani. Por isso que eu não daria falta, porque ele vai nesse espaço, como tá correndo, o Bruno Santos também dá um chega pra lá nele. Então eu não vejo como falta. Mas de fato, com o VAR, analisando, pegando o frame, se você parar o jogador do Guarani com a mão ali próxima ao rosto do jogador do Brusque, aí a chance de dar pênalti é grande. Mas essa imagem é clara, o jogador ele não corre pra bola, né? Ele corre primeiro na direção do Bruno Santos pra depois ver a bola. Ele procura o contato, mas vai pra decisão agora, vamos ver. Ele já voltou pro campo e não anotou pênalti, não marcou pênalti. Agora ele vai sinalizar. Pênalti. Pênalti pra equipe do Brusque. Pênalti de VAR. Pênalti de VAR, um pênalti que, sinceramente, vai tirar o amarelo e vai dar vermelho. E vai dar o vermelho pro Bruno Santos. Olha, sinceramente, o jogador, o Clinton, que tá na jogada, ele cai porque ele sentiu um vento passando próximo do rosto dele. Ele sentiu aquele ventinho que passou no rosto dele, porque não acertou. Tanto é que ele segue na jogada e cai. Depois de 3 passos, ele cai com a mão no rosto. Sinceramente, olha, eu falei com 2 ou 3 minutos de jogo. Você falou mesmo. De árbitro. Árbitro da Série C, numa reta final como essa, a CBF tinha que colocar árbitro tarimbado, como foi o árbitro do derby. O Marcelo de Lima. Exatamente. O Marcelo de Lima é um árbitro do FIFA. Ele veio para apitar o jogo. É um derby, mas é um jogo do quadrangular final. E todos os jogos do quadrangular final deveriam ser apitados por árbitro tarimbado, com experiência, árbitro cascudo, que bota a ordem dentro de campo. Esse árbitro aí, o senhor Jefferson Ferreira de Moraes, olha, é um banana. Meu Deus do céu, viu? Acho que o único erro do Bruno Santos foi essa mão levantada dele, né? Ele não faz um movimento de agressão, mas dá margem para essa interpretação do VAR, né? E aí no frame, como eu disse, né? Naquele lance da câmera tentando encontrar um ângulo, a partir do momento que você tá com o braço erguido na altura do rosto, encarou como uma agressão e aí pênalti e expulsão. Mas não mostra se atingiu ou não. Não fica claro. Não fica claro. Ele tá na altura do rosto, mas se de fato acertou ou não, se só passou porque ele tava correndo. Você concorda comigo que se acerta um tapa no movimento que ele fez, cai na hora. Cai na hora. E ele deu mais 2 passos. Cai na hora. Ele dá 2 ou 3 passos a mais ainda. Tanto que ele não tem convicção, o árbitro. Olha a demora que ele tá. Ele conversa, 6 ele minutos explica. já. 6 minutos de paralisação. 6 minutos. Ele conversa com os jogadores do Brusque, ele conversa com os jogadores do Guarani. Então, assim, o tempo vai passando e o Guarani com 1 a menos e um pênalti contrário. Agora o Guarani fica com 1 a menos, o Bruno Santos já tá deixando o gramado, recebeu o cartão vermelho. E o prejuízo, Cabela, é pro próximo jogo, Exato. né? Bruno Santos é o principal atacante do Guarani. O Guarani vem para um confronto em casa contra o Náutico agora, se perdeu hoje, precisando desesperadamente dessa vitória para não levar pro derby o acesso, né? E perde seu principal atacante. Mas tem Dalberson.
O Guarani tem Dalberson. Já Dalberson defendeu contra o Náutico, né? Já fez uma defesa de pênalti contra o Náutico. Tá lá o DG pra cobrança da penalidade. Tem Dalberson embaixo da trave. Quem sabe, torcedor do Guarani, o Dalberson faz a defesa. DG tá na cobrança da penalidade, Dalberson tá embaixo da trave, 32 minutos e 40, 7 minutos e meio de paralisação, vai pra cobrança do pênalti, DG correu pra bola, Ziriguidu! Gol! É do Brusque! DG cobrando pênalti, faz o gol da virada, gol de pênalti para a equipe do Brusque. Para mim, um pênalti que não existiu. O VAR anotou, o árbitro confirmou. DG foi lá e mandou pro fundo, o gol estufando a rede a 32 minutos deste segundo tempo. Bota o Brusque na frente, Adriano Almeida. Cobrança forte e ousada do DG. Ele escolheu o canto esquerdo, mas ele chutou no teto da rede. E isso é arriscado porque se o jogador pega um pouco mais embaixo da bola, ela sobe, mas não foi o que aconteceu. Sem chances alguma para o Dalberson, que até acertou o canto, mas uma bola dessas muito forte, muito alta, vira o Brusque 2-1. E o técnico do Guarani já mexe rapidamente ali e ele saca justamente o Diego Torres. A Adriana vai confirmar daqui a pouquinho a substituição, mas saca o 10 da equipe do Guarani, Adriana. O Diego Torres, camisa 10, vai embora e entra no seu lugar mais um centroavante até para suprir a expulsão do Bruno Santos. Camisa 19, Júnior Brandão tá no jogo no lugar do Diego Torres. Gabi Castro. Olha, se existe golaço de pênalti, foi esse, tá? Que pancada do DG na rede, né? No teto ali, próximo ao travessão, indefensável, golaço mesmo de pênalti. Sobre a alteração agora, né? Nem vou falar os últimos minutos, porque o que a gente vai ter de acréscimo aí vai ter bastante jogo pela frente. O Guarani vai terminar a partida no 4-2-3, apenas 2 homens de meio campo, Kelvin e o Caio Melo. Caio Melo vai ser o responsável para tentar fazer essa bola chegar com um pouquinho mais de qualidade, e aí vai ser ataque de correria. Cauã Jesus de um lado, Gabriel Silva do outro, e aí ele mantém o centroavante, como foi expulso o Bruno Santos, coloca o Júnior Brandão no lugar do apagado Diego Torres. É sempre decepcionante quando a gente tem um camisa 10 que não é protagonista, que não consegue segurar a bola, que não consegue distribuir o jogo. Então hoje o Isaac foi mal, o Diego Torres foi mal, e aí o Guarani não mata o jogo, não consegue chegar ao campo de ataque, deu margem para o que aconteceu, e aí 2-1 Brusque. Segundo gol do Brusque, que deixa o Brusque vivaço nesta Série C do Campeonato Brasileiro e bota a Ponte Preta na Série B do Brasileirão do próximo ano. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35 minutos passados. Bola corrida, porque jogo mesmo não tivemos nem 20, viu? Bola tá rolando a 35 minutos e o placar da CBN tá assim, ó. Brusque 2 de virada para o Brusque. Guarani 1 para a equipe do Guarani, Guarizo. Central da Bola. Confirmando sua informação, Ponte Preta com 10 pontos, Guarani com 6, Náutico com 4, os dois se enfrentam na próxima rodada. Essa vitória do Brusque dá o acesso à Ponte Preta já na 4ª rodada. Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro abre o placar, zagueiro Vitor Hugo, Galo 1, Mirassol 0. Vem Guarani pro campo de ataque, o Justa vem carregando, vem brigando pela bola e uma falta anotada favorecendo a equipe do Bucle do campo de ataque ali pela direita, Adriano Almeida. Em cima do Lucas Justen, que o árbitro preferiu não dar vantagem parar, até porque o Alex Juan, num lance anterior, sentiu uma lesão, tá caído no gramado, vamos ver se vai precisar de atendimento. Agora, quem vai fazer aquela cera tremenda é o Brusque, dono da casa. Agora, olha lá, estão jogando a torcida do Guarani, que tá ali, inclusive, jogando as coisas dentro do gramado. O Bandeira ali já pediu ali a proteção. Olha lá, um copo foi jogado em cima do Bandeira. O senhor auxiliar número 1 ali, acho que esse é o Leone Carvalho Rocha, né? Mas eu acho que o 1 tá do outro lado, porque a gente tá do lado invertido aqui. Esse daí deve ser o Hugo Sávio Xavier. Já tem a confusão no derby, então, já tem copo jogado. Então. Tem que tomar muito cuidado.
É falta pro Guarani ali pela direita, o Kelvin tá na cobrança, vai todo mundo lá pra dentro da grande área. É bom momento, hein? É bom momento pra equipe do Guarani. Correu pra bola, faz o levantamento, vem bola pra área. Chega a zaga do Brusque pra fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com o Emerson. Já devolve a bola na grande área, cruzamento lá dentro, sai lá Nogueira, faz a defesa e bota a ordem na casa do Brusque, Adriano Almeida. Lançamento com pouca eficiência agora, porque aí o Nogueira voou e aí por cima ele foi soberano, já repôs essa bola lá no ataque. E vem pro campo de ataque a equipe do Brusque, chega a zaga do Guarani para fazer o corte no primeiro lance. Sobra de bola mais uma vez, lá no campo defensivo do Guarani, uma falta tá anotada que favorece a equipe do Bugre. 37,5, nós tivemos 8 minutos de paralisação quando foi confirmado o pênalti e a expulsão do Bruno Santos. E antes disso, teve várias vezes que o árbitro parou, vindo o VAR. Nós devemos ter pelo menos uns 10 minutos de acréscimos nesse segundo tempo. Pelo menos, hein? Pelo menos. Arremessa manual pro Brusque no campo defensivo. Tá lá o pivô pra fazer a cobrança ali. O pivô vai buscando alguém pra fazer o passe ali. Ele faz o lançamento, joga lá pro campo de ataque. O lançamento foi feito, quica no gramado, ela sobra lá na frente. Quem faz o domínio é Douglas. Bota no campo de ataque, briga pela bola pra fora. É manual que favorece a equipe do Guarani. É lá pelo lado esquerdo, campo defensivo. 38. O meu caro Gabi Castro tirou um armador para colocar um centroavante lá na frente, que é para mais ou menos assim, se vira aí, Brandão. Porque você tá com um a menos e aí o Diego Torres, ele vai acabar interrompendo o contra-ataque, vai diminuir o ritmo, entendeu? Não tava fazendo uma partida inspirada. Então o que você coloca? Correria, então é a ligação direta. São os últimos minutos, já tá com um a menos, você vai ter que se defender, porque se toma o terceiro gol, aí sim não tem mais chance de reação. Então ele coloca atacante, essa bola vai passar menos pelo meio campo, mas o ataque chega. Vem Guarani mais uma vez, o campo de ataque, lançamento feito ali com o Gabriel Silva, ele não faz o domínio, mas a zaga chega, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. É manual que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque ali pela direita. A bola foi lá na torcida do Guarani, agora sim a torcida devolve a bola. Bola tem duas lá em campo agora, uma tá na mão do Justo e outra tá no gramado. O Pira ameaça chutar, deixa a bola no gramado, agora começa a catimba, se tem catimba de um lado quando tá na frente, tem catimba do outro quando vira o jogo. Vai lá, Justem, joga a bola na grande área, o arremesso foi feito, teve desvio, a bola tá viva ali pelo meio, chega a zaga, faz o corte, Douglas tenta sair jogando, a bola sobra com a equipe do Brusque, toca na frente, tenta sair na correria ali, o Bernardo vem lá pelo lado direito, DG na bola, domina, faz a finta, a bola quase que escapuliu, chega a marcação em cima dele, recuou errado, deu de graça pro Guarani, Cauã Jesus não consegue o domínio, bola vai pra fora, arremesso é manual pra equipe do Guarani, tá sentindo ali, tá tudo torto ali o Jampou, hein? Levantou esquisito ali o Jampou, tudo torto, vai em pé lá na área, mas continua mancando, viu, Adriana? Tá sentindo bastante, mas tá guerreiro, hein? Não quis saber de cera, não. Arremesso é manual para a equipe do Guarani, 40 minutos, arremesso cobrado, vem bola para a área, sobe a zaga do Brusque para fazer o corte, ela vai sobrando ali na frente da grande área com o Alan Santos, roda a bola ali com o Caio Melo, mais atrás o Kelvin, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, briga por ela o Gabriel Silva, chega a zaga do Brusque, é bico para lá, bico para cá, bola sobe, desce, um domina mal, o outro domina péssimo, ela volta com o Justem, já abre com o Cauã Jesus aqui pela direita, ajeita a bola perto da canhota, mais atrás, Caio Melo, vai pro cruzamento, levantamento, bateu no zagueiro, a bola tá viva, ali à frente da área, chega, zaga, Mangabeira tava lá pra fazer o corte, chega por baixo o Lemão, não consegue fazer o corte, ela volta com o Guarani é todo pressão pra cima do Brusque, se encolheu demais, hein? Se encolheu demais, bom pro Guarani que vem pra cima, Emerson se enrolou com a bola, dominou, girou, começa tudo de novo no sistema defensivo, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, já passamos de 40 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo, o placar CBN tá assim, ó, Brusque, 2 pro Brusque, Guarani, 1 pra equipe do Guarani, Guarizô. Central da bola. A se manter esse resultado, Guarani com 6 pontos, Náutico com 4, uma vitória do Bugre sobre o Náutico no próximo sábado no Brinco coloca o Guarani de volta na Série B. A Ponte já garante o acesso hoje. Se manter esse resultado, semana que vem é final de campeonato pro Guarani e pro Brusque no Brinco de Ouro, né, Gabi? Guarani e Náutico, né? Os dois lutando aí por essa segunda vaga, a persistir essa derrota, a Ponte já conquista o acesso, festa em parte da cidade de Campinas e depois fica a final aqui no Brinco de Ouro. Escanteio, é pro Guarani ali pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, Caio Melo tá na cobrança, de perto da direita, pro levantamento lá na área, desvio de cabeça, Giriguido!
Guarani do Bugrão! Mais um zagueiro, Alan Santos, deu uma testada na bola, jogou pro fundo do gol. Empata o jogo a 41 minutos deste segundo tempo, Guarani. Tá tudo igual o placar em Brusque. A cobrança do escanteio do Caio Melo, ali no meio da grande área. Deu uma testada, tirou do goleiro, botou pro fundo do gol. Guarani. Alan Santos empata o jogo. É na final de partida, tá tudo igual em Brusque, Adriano Almeida. Mais uma bola parada que resolve a favor do Guarani. Agora a cobrança foi do Caio Melo, mas foi tão boa quanto a do primeiro gol lá do Diego Torres. Uma assistência perfeita, um pouquinho antes da pequena área e depois da marca do pênalti, para o Alan Santos aparecer como elemento surpresa, sem marcação e cabecear certinho para o chão, tirando a possibilidade de defesa do Nogueira. Guarani deixa tudo igual em Brusque, 2-2. Vem trabalhando a bola mais uma vez, o campo de ataque ali pela esquerda com Pira, prepara o cruzamento, levantamento na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola sobra à frente da grande área, por ali com o DG, ele toca na bola, só que na contramão pro Jampou, recebe a bola na perna da canhota, prepara o passe, vem carregando, vem o zagueirão, ninguém chega nele, dá um tapa na bola pela esquerda com Pira, mais uma vez ajeita na perna direita, prepara levantamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, mais uma vez a sobra de bola, no bate e rebate, bola espirrada, sobrou na área, batida, Dalberson pegou, largou, segura o goleiro. Faz a defesa, o goleirão da equipe do Bugre, bota a ordem na casa bugrina, Adriano Almeida. Uma pancada do Alex Juan agora, quase que a queima-roupa. E o Dalberson foi muito bem, de braço trocado. Conseguiu jogar essa bola pra cima e depois pegar com tranquilidade e desce o Bugre. Vem Bugre pro campo de ataque aqui pela direita com o Cauã Jesus. Ele encara a marcação, ginga, ajeita a bola na perna canhota, botou ali com o Brandão, vai pra tabelinha, recebe de volta na linha de fundo. Preparou o cruzamento, teve desvio, bola pra fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Apaguem tudo que nós dissemos em relação à classificação até aqui, hein? Com o empate, a ponte está. Não tem ninguém classificado. Ninguém classificado. Arremesso, mano cobrado, vem bola pra grande área. O Guarani tá no ataque. Chega a zaga do Brusque. Dá um bico na bola, tira o perigo de lá. Vai sobrando com o Alan Santos, autor do segundo gol. Recua lá com o Dalberson. Mas o futebol é maluco, Gabi Castro. Guarani valente demais, né? Com 1 a menos, sofreu o pênalti, sofreu o gol da virada. E aí teve calma, teve tranquilidade. Tá difícil com a bola rolando. A bola aérea salva mais uma vez. Com mais um zagueiro. Primeiro o Rafael, agora o Alan Santos. Subiu bem demais para deixar tudo igual. E vamos ter jogo, Cabelar. Muito jogo, né? Mais 10. E eu ia dizer isso, nós que acompanhamos o final do jogo da Ponte Preta contra o Náutico. Verdade. Eu não esperava nada além. Ali já foram 10 e hoje eu acho que ainda poderia até ser mais de 10 pelo critério, mas 10 minutos tá bom. Vamos a 55. E os jogos, os dois, muito parecidos, né, Gabi? Com gol no final, com alternância, né? Jogo aberto. Exatamente. Muito verdade. parecidos os dois jogos, tanto de Ponte Preta e Náutico, empate em 1 a 1, como Guarani e Brusque, empate em 2 a 2. Ou seja, esses dois empates, tanto da Ponte contra o Náutico, como o Guarani contra o Brusque, mantém ali, o Brusque tá fora. O Brusque já é o primeiro eliminado da busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tá fora o Brusque, não consegue mais com esse empate. Mas Guarani, Náutico e Ponte Preta com 10 pontos, que é a líder do grupo, todos ali brigando por 2 vagas. No final da rodada é melhor pra Ponte, né? Porque daí todo mundo empatou, é uma rodada que praticamente nula e ela com 1,5 passo aí na Série B. Continua se mantendo a 3 pontos do Guarani, que é o segundo colocado. A Ponte poderia até estar classificada hoje, né? Se o Guarani não tivesse empatado. Mas também vai pegar um Brusque morto na próxima rodada. Então, dá negócio pra Ponte de qualquer jeito. São 2 finais da semana que vem. Então é Ponte e Brusque, pra Ponte Preta é uma final e Guarani e Náutico, final pros 2. Exatamente. 2 grandes jogos pra você, torcedor, acompanhar aqui no Sonsaço da CBN. Vem Brusque pro campo de ataque, lançamento feito lá na frente, era pro Douglas. A bola espirrada, chega por baixo, Alan Santos. Pra fazer o corte ali à frente do Pira. Faz o domínio, Pira briga pela bola, vem com ela, faz a
finta, vai pra cima do... Quem chega ali pra fazer a proteção era o Kelvin, a bola volta no bate e rebate ali, chega Justen, briga na bola, Kelvin também, dá um bico na bola, bola sobe, desce, vai sobrando mais uma vez com a equipe do Brusque, briga pela bola, 46:50, vamos a 55, trabalha, Leques Juan, cruzamento na área, chega a zaga do Guarani pra fazer o corte e bota pra fora, escanteio, Adriano Almeida. Rafael agora por ali, chegou na frente do Douglas, que estava muito perto ali para tentar uma finalização de primeira. O Rafael deu um toque, colocou essa bola para escanteio, vai vir escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Brusque. Gui Pira é quem vai para a bola. Tem muito jogo ainda, 47 minutos deste segundo tempo, escanteio para o Brusque lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá pelo meio, vai Pira, na bola, perto da direita, levantamento, primeiro pau, a zaga subiu, dividiu ali, o Dalberson foi lá, deu um soco na bola, mas o árbitro pega uma falta ali no meio da grande área, falta posse de bola para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. É uma falta agora em cima de novo do Rafael, zagueiro do Guarani. E os zagueiros do Guarani artilheiros hoje, né? Porque o Rafael foi quem fez o primeiro gol e o Alan Santos o segundo. Os 2 gols de cabeça, zagueirada do Guarani em alta. E o Gabi falou lá no primeiro tempo, bem postada a zaga do Guarani, firme a zaga do Guarani, firme na zaga e firme no ataque também, Gabi. Também, solidez defensiva e o protagonismo no ataque, né? Houve apenas uma falha no primeiro gol do Brusque, o segundo de pênalti, né? Um lance apenas envolvendo o Bruno Santos. O sistema defensivo do Guarani foi muito bem novamente, né? Nas últimas 2 rodadas não tinha sofrido gol e hoje foi bem novamente. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, o lançamento feito no campo de ataque, a bola sobra ali pelo meio, quem chega na bola é Júnior Brandão, toca nela, sobe Kelvin, volta com Brandão, também de cabeça ali pelo meio, a zaga do Brusque para fazer o corte no bate e rebate, meu Deus do céu, saiu até voador ali para tentar chegar na bola, ela sobra com Pira faz o domínio aqui pela esquerda, ele tenta imprimir velocidade, já bota no campo de ataque com Alex Juan, perto da canhota, devolve pro Pira, na entrada grande área, vai programado, e o árbitro disse ali que não foi nada, segue o jogo, só falta ele querer parar para conferir o VAR de novo, né, Adriano Almeida? Me parece que ele foi bem convicto ali, já balançando as mãos, dizendo não. Como a bola já foi reposta, nada de VAR. Bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito. No bate e rebate, a bola sobra com o Caio Melo, passa pelo Cauã. O Cauã Jesus briga pela bola, faz a pressão ali, o Jean Paul vem pra frente, toca na bola, vem mais uma vez o Cauã em cima do zagueiro que era o alemão, que dá um tapa na bola, já sai jogando pelo lado esquerdo mais uma vez com o Alex Juan, tenta sair jogando a equipe do Brusque do campo de ataque, lançamento feito pela intermediária, trabalha, DG, abriu, pivô, recebeu, lá pela direita, bota no ataque, Clinton, recebe a bola, rente lateral do campo, vem cruzamento pra área, Kelvin, de cabeça para fazer o quarto, ela sobra, lá pela esquerda com o Emerson, faz o break, o Emerson tem marcação em cima dele, ele gira o corpo, bate em cima do marcador, perde a bola, recupera o Brusque, lá pela direita, mais uma vez fica com ela, o Clinton ajeitou, perto da canhota, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani, para fazer o corte mais uma vez, tira o perigo da grande área, quem briga lá é o Caio Melo, o DG chega na bola, Caio Melo e DG, os dois se enroscam ali, a bola sobra com o Emerson, que dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, no meio do caminho na sombra, lá do lado esquerdo com o Júnior Brandão, faz o domínio, marcação para cima dele do alemão, bola para fora, é manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, o Brusque vai mexer 2 vezes, hein, Adriano Almeida? O primeiro que tá saindo é o camisa 27, o DG. O DG deixa o campo para a entrada do 18, Tomás Costa. Quem também vai embora é o camisa 50, o Bernardo. Bernardo tá fora para a entrada do 99, Robson Luiz. Aí, portanto, Robson Luiz em campo. É nome de cantor mexicano, não é? Robson Luiz, não é, o Guarizô? É. Pode ser. Você que é um conhecedor da música mexicana. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Brusque no campo de ataque aqui pela esquerda. Caiu, levantou, ficou com ela, protegeu ali o Robson Luiz. Olha lá o Robson Luiz, rapaz. Meu Deus. Cai, levanta e ganha o lateral ainda ali pela esquerda, hein? 50 minutos passados, vamos chegando a 51 minutos, reta final de jogo. No Augusto Bauer, 2-2, placar do jogo. Arremesso manual cobrado, vem bola pelo meio da área. Rasga a zaga do Guarani, tira o perigo. Ela sombra aqui pela esquerda com o Jean Paul, toca na bola, curtinho. Quem vem pro campo de ataque, trabalhando mais uma vez é o Pira. Ajeita a bola perto da direita, inverte a jogada. Lá do outro lado, no peito ali, a batida pra fora, não, Giriguidum. Golaço! Gol! Do Brusque! Um golaço!
Everton Alemão, do meio campo, soltou um canhão. Ela foi no canto esquerdo do Dalberson, mas ali rente a trave, estufa a rede. A 51 minutos deste segundo tempo, Everton Alemão, o zagueirão, soltou um pombo sem asa, lá perto do círculo central do gramado, foi no cantinho, foi um golaço. Deu ziriguidum pro Alemão, bota o Brusque na frente, 3 para o Brusque, 2 pro Guarani. Adriano Almeida. A lei do ex, o Everton Alemão, que um dia vestiu a camisa do Guarani, pegou essa bola longe. Ninguém imaginaria que sairia essa pintura. Algo muito difícil de se prever e de se defender, porque ele acertou um chutaço no canto esquerdo do Dalberson, que voou tentando pegar essa bola, mas ela passou depois e ele caiu. E sem chances nenhuma, o Brusque consegue mais uma vez ficar à frente. Muita festa de todos os jogadores. Tira a camisa o Everton Alemão, leva agora cartão amarelo. Muita festa. Por quê? Porque com essa vitória encaminhada, o Brusque ainda tem chances matemáticas do acesso. Meu Deus, que golaço do Alemão a 51 do segundo tempo, Gabi. Jogo aberto, a gente disse isso antes, né, da partida começar, que seria um jogo, porque o Brusque joga a vida, o Guarani tem qualidade para poder dificultar, né, essa missão da equipe do Brusque. De fato, o jogo mostrou isso, né, até o finalzinho o Brusque acreditou com um jogador a mais, e aí a alternativa, o recurso do zagueiro do Brusque foi arriscar, acertou o cantinho ali do Dalberson, que não alcançou. 3-2 é gol do Brusque / Ponte Preta. Agora Guarizo mexeu de novo na tabela, Guarizo. Mexeu completamente, a Ponte Preta volta a subir para a Série B, chegando a 10 pontos. O Guarani, mesmo com o empate, ele dependeria de vencer o Náutico para não depender de mais nenhum resultado na próxima rodada. E é isso que vai ter que acontecer agora. Guarani com 6 pontos, Náutico com 4. Guarani, se vencer o Náutico no sábado que vem no Brinco, sobe também. Mas quem comemora mesmo é a torcida da Ponte Preta, o acesso à Série B. Cartão 54 para quem, Adriana Almeida? Cartão vermelho, expulsão para um membro da comissão técnica do Guarani por muita reclamação. Eu vou tentar buscar o nome desse profissional da comissão técnica. Não foi o Matheus Costa, outro profissional ali do banco do Guarani expulso. Vai mexer de novo ali a equipe do Brusque, tá ganhando o jogo 3-2, hein? Já 50 e passamos de 54. Vamos ter mais acréscimo devido à comemoração do gol da equipe do Brusque, que vem pra cima, vem pro campo de ataque, vem com Robson Luiz, briga pela bola, comete falta, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece a equipe do Brusque, a falta que favorece, e vermelho. Vermelho pro Robson Luiz, deixou o braço ali pra cima do jogador do Guarani, o Rafael, toma vermelho, tá fora do campo, hein, Adriano Almeida? E abre as mãos, diz como quem diz, não entendi, não foi certo, não sei o que eu fiz, mas na disputa de bola ali, ele deixou um braço na nuca do Rafael, no rosto, o Rafael logo já fez o sinal de cotovelada. Devemos ter aí uma confirmação do VAR dessa expulsão do Robson Luiz. Já vamos chegar a 55. Devemos ter aí mais uns 2 ou 3 pelo menos. Melhor cantar a música mexicana mesmo, hein? É, melhor ser cantor mexicano mesmo, viu, Guarizo? Concordo contigo, viu? Porque o que ele fez ali, meu Deus do céu, com o time ganhando, o time vivo, precisando de mais jogador em campo, numa hora dessa, tudo bem, tá acabando o jogo. Mais 2 minutos, talvez, mas numa dessa, tá igualado o número agora de jogador em campo, Gabi. Deu brecha novamente, né? Porque ele jogou com o braço aberto e aí, assim como foi com o Bruno Santos, né? Um critério muito parecido. Você deixou o braço aberto, acabou acertando o jogador do Guarani. Eu não teria expulsado o Bruno Santos, eu não teria expulsado o jogador do Brusque, porque é um movimento ali que ele faz numa disputa por espaço, os dois estão correndo ali, mas enfim, pro árbitro é uma agressão, não fez o movimento ali com o braço, né? Ele deixou, mas eu não expulsaria. Não é pra expulsão. É a compensação, né? Termina 10 contra 10, tá tudo certo. É a mesma história do Bruno Santos. Eu não expulsaria nenhum dos dois atletas, mas enfim, né? Acabou expulsando, o VAR deve estar analisando, tanto é que o árbitro não autoriza a cobrança da falta. Será por que parte acaba hoje esse do Guarani? O que você vai fazer meia-noite, Carlos Cabela? Tô tranquilo amanhã, tô de folga amanhã, então tá tranquilo. Já fica pra correr a integração, Cabela. Beleza, vamos ficar aqui já direto. A gente já passa direto pra Júlio Nascimento. Às 6h15 a largada. Já, gente. Daqui a pouquinho o Júlio já chega por aí, né?
Então lá. Estamos esperando ali. O VAR continua definido. Né? Assim, a gente fala, mas que lambança do árbitro durante toda a partida. Péssimo. Fraco, péssimo. Prejudicou a equipe do Guarani. Não foi pênalti, não expulsaria o Bruno Santos. E agora no finalzinho dos acréscimos, prejudicando a equipe do Brusque. E ele tá gostando do jogo, né? Porque, ó lá, vai chamar o VAR. Então ele vai agora vai voltar atrás do VAR. Lógico. Vai tirar o cartão vermelho, vai manter o jogador em campo. Numa dessas, estamos parados mais 3 minutos. Se ele fosse competente, se fosse competente, nada disso teria acontecido. Exato. Durante o gol, quase 2 minutos de paralisação no gol do Brusque, o terceiro gol do Brusque. Mais 3 minutos até aqui, já são 5. Vamos ver quanto que ele vai acrescer quando voltar a ter jogo no Augusto Bauer, hein, Adriano Almeida? E tem um jogador do Brusque ali prontinho pra entrar. Inclusive a placa já até tá sinalizando que é o Roberto, 16, ele deve entrar no lugar do Clinton, 17. Mas talvez até o técnico do Brusque tá esperando se vai haver a expulsão mesmo, pra ver se vai fazer realmente essa troca. Vamos ver aí o que o árbitro vai decidir, se ele confirma essa expulsão do Robson Luiz. Ele já expulsou, se o VAR chamou é porque não é pra vermelho. Exato. Certo? E aí ele precisa retornar na decisão caso o VAR convença. Ele vai retornar. Provável. Ele apita com o VAR. É um árbitro que apita com o VAR. O senhor nenhuma, Jefferson Ferreira de Moraes é um árbitro que apita com o VAR embaixo do braço. Tem essa colocação, ô Guarizo? Ficou legal, Cabela. Foi muito bem criada por você. Esse árbitro que apitou 2 jogos na Série A do Brasileiro esse Série ano. Série A? Ele é conhecido pela semelhança com o volante Casemiro, da seleção brasileira, do Manchester United. Quais os jogos que ele apitou na Série A? Você tem aí? Aí eu vou ter que pesquisar. Tá bom. Se você conseguir, você me fala, porque deve ter, não sei, porque não tem perfil pra Série C, não foi bem na Série A, vai. Boa, Gabi. Convenhamos. Olha lá. Ele tá chamando, ele vai tirar o vermelho, já volta pro campo. Vai lá, tá chamando de lado lá o cantor mexicano Robson Luiz. Manteve. Olha, acho que ele quer ir embora logo. Manteve a convicção no erro, tá? Eu vou errar. Deixa comigo, já que eu errei, vamos errar. Vamos manter o erro. Então, Cabela. Pois não. Pra você não ficar sem informação, ele apitou Bahia 3, Fluminense 3 no dia 10 de agosto e Juventude 2, Sport 0 no dia 15 de julho. Muito bem. Mexe. Vai. Mexendo de novo o Brusque, é aquela pra parar um pouco o jogo, pra dar uma esfriada e esperar o juiz acabar a partida. Tá indo embora o camisa 17 Clinton, pra entrada do 16 Roberto. Muito bem, mais uma substituição no jogo, a última da partida. O Clinton foi embora, o Brusque também tem um jogador a menos agora, ou seja, os dois times com 10 em campo. Já estamos com 59, ou seja, mais dois só. Só nessa paralisação aqui foram 6. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, a bola tá viva ali à frente da grande área, vai Bugrão, escapou na cara do gol, batida, pega o goleiro! O Brandão saiu na cara do goleiro, bateu fraquinho, pegou o Nogueira, Adriano Almeida. O chute do Brandão saiu mascado, né? Ele tinha que encher o pé nessa bola. Foi tentar algo um pouco mais colocado para tirar do goleiro e aí ela ficou facinho. Depois até pediu desculpas aos companheiros do Guarani. Olha, tá marcando 12 de acréscimo, mas já estamos com 15 de acréscimo. O que mostra o erro do árbitro. Pois é, vem bola pra grande área, Guarani no ataque, mais uma vez a sobra de bola com Caio Melo, toca mais atrás com Kelvin devolve a bola lá pra grande área, deu um chutão lá pra frente, a zaga do Brusque faz o corte, a bola tá viva ali pelo meio, chega o Guarani brigando pela bola, vem mais uma vez o Douglas pra fazer o domínio, sai jogando lá pela direita, trabalha, sai de bola mais uma vez por ali com o Matheus Pivô, ele bota no ataque, vem Douglas, briga pela bola, briga também a equipe do Guarani com o Emerson, bola vai pra fora, o árbitro tá dando ali a falta ou arremesso manual, mas pertence à equipe do Guarani. No cronômetro já passamos de 1 hora de segundo tempo, hein? 1 hora e 30 segundos de segundo tempo. E bola tá rolando, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Augusto Bauer. Brusque. 3 para o Brusque. Guarani. 2 para a equipe do Guarani. A tropa de choque em campo para proteger o árbitro ali. Vem aí, Guarizo. Central da Bola. Apresentação: Marco Guarizo. Quem comemora no futebol de Campinas é a Ponte Preta. Está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro com essa derrota do Guarani 3-2 para o Brusque.
para o Guarani não é terra arrasada ainda. Se o Bugre vencer o Náutico no próximo sábado no Brinco de Ouro às 5 da tarde, o Guarani também garante o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas um jogo extremamente polêmico, pênalti estranho, expulsão estranha. Pergunta aqui nosso ouvinte: o que é pior para o Guarani, perder ou subir a Ponte Preta? Com certeza perder, né? Porque o Guarani estava próximo, chegou a ficar na frente no placar, levou a virada, buscou um empate com um jogador a menos, mas acaba derrotado pelo Brusque por 3-2. Daqui a pouco a gente vai eleger o melhor e o pior em campo, também o comentário do jogo, pra gente arrematar essa rodada dupla, que teve a vitória da Ponte, ou melhor, o empate da Ponte com o Náutico 1-1, a vitória da Ponte foi mesmo o acesso com essa vitória do Brusque em cima do Guarani 3-2, e o David Braz, você viu, Adriano Almeida, foi na torcida pedir apoio, né? Chamou a atenção mesmo ali. Agora os jogadores do Guarani todos se fecham ali no centro do campo, num sinal claro de união, de força, por tudo que aconteceu no jogo de hoje, e também para mostrar que eles estão dentro. O Guarani é vice-líder, né? Então, se acabasse hoje, teria subido. E só depende dele. Exatamente. E vai jogar em casa, é só fazer a lição de casa. E ali a gente viu a imagem do David Braz olhando para a torcida do Guarani e falando com muita raça, com muita gana: nós vamos subir sim. Essa promessa do experiente David Braz nesse momento em que o Guarani sofre a segunda derrota nesse quadrangular, mas ainda é o vice-líder. Agora todos ali numa reunião, Matheus Costa, dá pra ver que é o primeiro a falar ali no montinho dos jogadores, acalmando, tá com semblante de que nada acabou, de que o Guarani tá no páreo, justamente para que não se crie um clima negativo nesse momento tão importante. Exatamente. Guarani, portanto, com 6 pontos, Náutico 4, Brusque 3, todos eles em busca dessa segunda vaga no grupo C do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Só a Ponte Preta que tá tranquila, só o torcedor ponte pretano pode comemorar o acesso neste sábado. A gente vai fazer um intervalo, já volta para analisar, para repercutir essa derrota do Bugre 3-2 para o Brusque. Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Brusque, Guarani. Futebol Globo CBN. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani, Central da Bola. Finalizada a rodada dupla aqui na CBN, os times de Campinas em campo pela Série C. A Ponte Preta empatou por 1-1 com o Náutico, não tinha subido ainda, mas a vitória do Brusque sobre o Guarani por 3-2 fez com que a Ponte suba e o Guarani segue na segunda colocação. E agora, para a gente arrematar, Brusque 3, Guarani 2, vamos escolher do jogo. Começando pelo seu voto, Carlos Cabela. Alan Santos. Alan Santos, um voto para o zagueiro do Guarani, Adriano Almeida. É o meu voto também, zagueiro e capitão hoje do Guarani, o Alan Santos, que para mim foi muito bem no setor defensivo e ainda ajudou lá na frente fazendo o segundo gol do Guarani. Apesar da derrota do Guarani, Alan Santos é o craque do jogo. Você arremata, Gabi Castro? Olha que jogo maluco que foi, né? A gente vai eleger por unanimidade um zagueiro, sendo que o Guarani tomou 3 gols. Mas mostra que a culpa não foi, né? Da zaga, ajudaram os zagueiros, o sistema ofensivo, né? Marcando os 2 gols. E eu tô com os meus colegas aqui. Alan Santos, capitão da equipe, deu conta do recado pelo lado esquerdo, né? No começo foi muito insinuante ali, né? O Diego Matias, o Clinton caindo bastante por ali, mas ele deu conta do recado, né? Então fica aí o meu voto também para o Alan Santos. Se tem melhor em campo, também tem o pior em campo. Carlos Cabela, não vale o árbitro, tá? Então eu voto no Isaac. Um voto para o Isaac como pior em campo. Carlos Cabela, grande transmissão. Acabou em derrota para o Guarani, mas sempre um grande trabalho. Boa viagem para você de retorno. Prazer estar ao seu lado. Até a próxima. Prazer é todo meu, mais uma vez, Guarizo. Um abraço a todos, um excelente domingo e até semana que vem. Adriana Almeida, o seu voto no pior em campo. Olha, fiquei dividida ali entre Mirandinha e Isaac. Mas eu acho que realmente o Isaac, ou ele vai muito bem ou ele vai muito mal. É difícil o Isaac numa situação mediana. Hoje, infelizmente, ele foi muito mal, até foi substituído no intervalo. O Isaac, pra mim, pior também. 8 ou 80 e ele joga com a camisa 8. E aí, Gabi Castro, vai chancelar? Vai dar unanimidade? Fica com essa nota, então, o Isaac 8, né? Se pergunta, mas qual que é a escala? De 1 a 100. E aí é a nota 8, então, de fato, mal apareceu, com merecimento foi substituído no intervalo, sumiu, não apareceu, então, pior em campo. Está com unanimidade escolhido. Melhor em campo, Alan Santos, pior em campo, o Isaac. No jogo da Ponte, que a gente saiu rapidamente para a transmissão do Guarani, o Miguel, autor do gol, né, de empate da Ponte, foi eleito o melhor em campo. Lá não deu tempo de votar no pior. Essa é a escolha desse sábado aqui no Futebol CBN Campinas. Adriano Almeida, o seu destaque final do Guarani, como é que deve ser essa semana aí, antes desta final contra o Náutico no próximo sábado? O Guarani tem o domingo aí para retornar e descansar um pouco, né? Segunda, aquele trabalho mais regenerativo para depois, terça, quarta, quinta, sexta, se preparar muito. Devem ser 4 dias de treinamentos intensos para esse jogo contra o Náutico, que é o jogo mais importante da temporada para o Guarani. O Guarani que começou essa Série C de forma terrível, a gente temia inclusive uma Série D, mas bravamente o Guarani chegou e agora que chegou é o jogo do acesso. Infelizmente para esse jogo, o técnico Matheus Costa perde o Bruno Santos expulso hoje,
Mas ele pode ter aí os retornos do atacante Dentinho e também do lateral direito Cicinho. Eles devem voltar a ficar à disposição, então em transição acabaram de sair do departamento médico. Previsão, obviamente, de Brinco de Ouro lotado, explodindo de felicidade, de festa e de apoio para esse time do Guarani, que volta a campo, então, no próximo sábado, jogo às 17 horas, no Brinco de Ouro. E até lá, a semana vai ter muito comentário, muito o que falar, mas eu sou mais a dupla campineira, viu, Guarizo? Nós todos somos. A gente fica com os dois aqui na cidade de Campinas. Muito obrigado pela participação aqui. Prazer estar a seu lado novamente. Até uma próxima, Adriana Almeida. Tava com saudade, viu, Marco Guarizo? Pois Sempre um grande né? prazer dividir o microfone da CBN com você. É um grande prazer, mais uma vez, em mais uma jornada esportiva. E fica aqui os meus parabéns à Associação Atlética Ponte Preta. Apesar de tudo o que vem passando, o que já passou, esses jogadores são bravos. Eu, em 20 anos de futebol, acho que nunca vi um elenco com tanto brio igual a esse, com todas as situações que tem passado e ainda conseguiu acesso com 2 rodadas de antecedência. Meus parabéns à Ponte Preta, comemore, torcedor alvinegro, e quem sabe semana que vem será o Bugre. É isso aí, valeu, Adriana Almeida. Agora, aqui na CBN, vamos tentar entender como foi essa derrota do Guarani para o Brusque, 3-2. O comentário do jogo. Gabi Castro, gramado sintético não da melhor qualidade. Sim. Arbitragem bastante estranha. Bastante. Mas o Guarani também teve os erros dele, né? Pra levar 3 gols aí no final. A lei do ex com o gol do Everton Alemão, até comentava aqui com a Adriana que eu achava que ele tinha feito um gol no derby de 2018, que o Guarani sai ganhando no Brinco, depois leva uma virada da Ponte, o jogo acaba 3-2, mas eu fui pesquisar aqui, naquele lance a arbitragem deu gol contra do Danilo Barcelos. Tá. Você trabalhou como repórter nesse jogo. Verdade. Jogo que a Ponte teve manuais de contra-ataque, lembra? Lembro, exatamente. Pois a gente tinha ficado bastante tempo sem derby, né? 5 Sim. anos sem derby, e aí nós tivemos este retorno aí no Brinco de Ouro. Guarizo, dá pra analisar de várias maneiras essa partida, foi cheio de alternativas. A primeira que eu faço o Guarani não jogou bem, tá? Não teve posse de bola, não teve criatividade, foram apenas 4 finalizações, atacou muito pouco. Os melhores da equipe foram os zagueiros, o Rafael que marcou gol, o Alan Santos que marcou gol, a zaga trabalhou bem apesar dos 3 gols, porque não teve lance cara a cara com o Dalberson, não teve perigo, em nenhum momento o Brusque foi pro abafo e o Guarani ficou numa situação complicada. Até então, nos momentos assim, era um jogo controlado, porque o Brusque tinha posse de bola, mas era chute de longa distância, não explorava muito cruzamento, o Brusque é uma equipe muito limitada. E aí, a verdade é que o Guarani entrou para essa partida que era decisiva, mas como se fosse uma 7ª rodada de primeira fase de Série C. E o Brusque entrou pro mata mesmo, a vida dele estava em jogo hoje. E aí essa vontade do Brusque acabou ganhando ali no final uma recompensa. A segunda análise, eu acho que apesar desta falta de inspiração, de técnica, de jogadores que não apareceram, caso do Isaac, pior em campo, caso do Diego Torres, o próprio Bruno Santos que foi expulso, né? A bola chegou muito pouco a ele, mas a gente sabe que é um jogador que tem qualidade, que vem buscar, também não conseguiu finalizar, então fica muito difícil para ele. Mas apesar disso, não faltou transpiração pro Guarani. Então o Guarani não jogou bem, tecnicamente foi muito abaixo, mas teve transpiração. O Guarani não desistiu da partida em nenhum momento. E aí com 1 a menos, mais uma vez a bola aérea salvou. Então, teve o lance no primeiro gol, que foi através da bola aérea, que o Guarani colocou de novo no jogo, fez o gol de abertura. Depois, estava 2-1 com 1 a menos, muito complicado, porque o Bruno Santos tinha sido expulso há pouco tempo, e aí era um cenário que parecia que o Guarani iria perder mesmo, 2-1, fora de casa, com 1 a menos.
Na cobrança de escanteio do Caio Melo foi muito bem, o Alan Santos coloca de novo o Guarani no jogo. E aí a terceira análise, né? Paga o preço por tudo isso que eu citei, tanto a primeira análise como a segunda, é o fechamento essa terceira análise. Quando você não joga bem, quando você deixa para a arbitragem decidir alguns lances, você acaba pagando o preço. E hoje, com requintes de crueldade, porque já nos acréscimos, um ex-jogador do Guarani, um zagueiro, acerta um belo chute no cantinho. Que paulada, uma paulada do alemão, e aí o Dalberson não conseguiu alcançar. Achei que era uma bola defensável na primeira, a segunda foi pênalti, a terceira tinha muita gente na frente dele, né? Ele foi pra bola, mas ele não conseguiu alcançar. E aí o Guarani, então, acaba sofrendo essa derrota. Fica a lição pro jogo contra o Náutico: precisa ter 90 minutos de intensidade, precisa ter uma postura diferente, precisa encarar de uma outra maneira. E aí vai ter uma semana muito importante, porque o Guarani já passou por uma situação parecida e foi mal, que foi o derby contra a Ponte. Exato. Tinha pressão, tinha arquibancada cheia, como vai ter no próximo fim de semana, tinha pressão de vencer, e o Guarani não foi protagonista, teve uma postura até parecida diante do Brusque. A Ponte teve posse de bola, tomou conta do jogo, fez um gol no primeiro tempo e saiu com a vitória. Então fica a lição pro Matheus Costa e pros próprios atletas, que precisa ter uma postura de posse de bola, de envolver o seu adversário, estudar certinho a equipe do Náutico. E não vai ter o Bruno Santos, o seu artilheiro, aquele jogador que joga centralizado, que é chato, que incomoda os zagueiros. Então, de fato, tem um problemão pra resolver aí. Você vai colocar o Júnior Brandão e aí vai ter que dar ritmo de jogo pra um atleta que tá jogando muito pouco. E você vê que ele tá um pouco acima do peso, né? Porque daí fisicamente você não consegue acompanhar, você não joga, né? Você só treina e não vinha jogando, tem dificuldades. Ou se ele vai optar pela correria, né? Porque daí põe Mirandinha, põe Cauã Jesus, põe Gabriel Silva, se tiver a volta do Dentinho, e aí ele pode fazer um ataque de mobilidade, enfim. Vai ter a semana para poder trabalhar, mas é uma semana decisiva. Aí sim, venceu, dá as mãos pra Ponte Preta e tá na Série B. Mas o Matheus Costa vai olhar o Náutico vendo o VT do jogo contra a Ponte e vai perceber, voltando até pro jogo da Ponte, que a Ponte teve que jogar sem centroavante, porque o Gé foi vetado pelo departamento médico. Exato. E aí não tinha centroavante no banco e a Ponte sofreu muito no primeiro tempo até os garotos resolverem no final. Ou seja, sem centroavante é complicado, né? É complicado, porque daí fica fácil, né, pro sistema defensivo da equipe do Náutico fazer aquela marcação. Então, de fato, ele vai olhar este jogo de hoje, de uma Ponte Preta sem centroavante. O Guarani tem uma outra característica, né? Tem a presença mais dos laterais do Emerson e do Lucas Justo em relação à Ponte com o Pacheco e com o Arthur. Mas, enfim, é para se analisar. Mas é um grande jogo. Eu acho que o empate é muito perigoso pro Guarani, justamente porque a última rodada é o derby contra a Ponte. Então, de fato, o Guarani vai ter que ir pra vitória. A Ponte já tá comemorando absurdamente ter subido, absurdamente no bom sentido. Tá comemorando tá bastante ter subido com a derrota do rival. Sim. Imagina, né, se a Ponte vai amolecer pro Guarani numa última rodada, podendo eliminar um Guarani na última rodada, né? Então o Guarani vai ter que tratar como se fosse a última rodada agora, dar o empate pro Náutico, entendeu? Empate e vitória do Náutico é resultado ruim, pra mim só interessa a vitória. Eu acho que esse tem que ser o psicológico, o mental da equipe do Guarani pra poder juntar, não os cacos, né? Mas pra poder aí se reerguer na competição após essa segunda derrota. Até porque, se empatar no Brinco de Ouro, Guarani vai a 7, o Náutico a 5. Aí o Náutico vencendo o Brusque na última rodada, nem o empate no derby serve pro Guarani. Ou seja, é a última. Porque daí o Brusque já tá eliminado, né? Sim, exato. E essa partida é em Recife. No Recife, sim, porque o Náutico venceu na primeira rodada em Brusque. Então, o empate é derrota pro Guarani na próxima rodada. Boa noite, Gabi Castro. Prazer estar ao seu lado mais uma vez. É sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, Marco Guarizo, e parabéns aí à torcida da Ponte, aos atletas, comissão técnica por este acesso. Encerrando os trabalhos para Ponte Preta 1, Náutico 1, Brusque 3, Guarani 2, Ponte Preta já na Série B, o Guarani dependendo de uma vitória na próxima rodada. Boa noite para você e até a próxima Futebol CBN, aqui tem jogo.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Monroe Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Manda Brasa, é Perdigão na Brasa. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura.